Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 28 de maio de 2014. Esse é o verbete de número 3036. Tem 6 páginas, 48 logias e 15 máximos. O tema do verbete é paradoxo patológico da vingança. A especialidade é assediologia. Quem escreveu o verbete fui eu, professora Adriana Lopes. Definição. O paradoxo patológico da vingança é a condição de a consciência, ao se outorgar direitos de defesa sobre ato supostamente lesivo ou ofensivo, real ou presumido, por meio do ataque em represália aos considerados agentes causadores, transmutar-se de vítima em algoz, sem contudo vislumbrar a desinteligência existente em causar prejuízos a terceiros e, consequentemente, a própria evolução. Na pensenologia destacamos o holopensene pessoal assediado e assediador, a poluição da própria holosfera com a autopensenização raivosa, a retroalimentação do holopensene bélico na contramão do trabalho da reurbanização. Em fatologia, a escolha desinteligente de tornar-se assediador, a explicitação do pior da autopersonalidade ocasionada pelo afã de vingar-se, a perda do protagonismo da própria vida ao delegar o norte existencial aos passos do algoz e às estratégias para atingi-lo, a hipervalorização do malfeitor roubando a atenção às personalidades benfeitoras, a desvalorização de torrente de atos generosos, a autovitimização. Em parafatologia, o ânimo vingativo insuflado por assediadores extrafísicos, a evocação involuntária de assediadores contra e a favor do algoz, a impossível mensuração da justa compensação devido à ausência de cosmovisão serexológica e multidimensional, o enredamento em teia de endividamentos grupocármicos e o autorregressismo. Na argumentologia, nós temos 2 tipos de motivação vingativa, em nome de terceiros e em próprio nome, 2 estados da consciência vingadora, consciente e inconsciente, 2 modos de atuação vingativa, declarada e secreta, e 2 maneiras de manifestar a vingança, premeditada e reativa. Na taxologia, temos 14 categorias de atuações vingativas. Em pseudo-ganho, tem 8 vantagens ilusórias, promotoras de inações prejudiciais à autoevolução, demonstrando o paradoxo patológico da vingança. Na remissiologia, destacamos a leitura de 5 verbetes, antivitimologia, interprisiologia, que é fundamental entender a questão da interprisão grupocármica para entender o contexto aqui do paradoxo. Pré-perdão assistencial, senso de gratidão e síndrome do justiceiro. Na frase enfática, a maior vitória do algoz pode ser transformar a vítima incauta em assediadora, cooptada para o clima baratrosférico ao corromper-se por meio do instinto doentinho de vingança incitado. Na questionologia, você, como reage diante de presumida injustiça? Sustenta a elegida postura de omni-assistência cosmoética? Na bibliografia expressiva temos 17 referências e vamos então à mega-análise. Punição, belicismo, revanchismo, anticosmoética, antivitimização, patopensenidade, comocionalidade, interassedialidade, pseudocompensação, pseudojustiça, incremência, patoenergia, nosografia, assediologia, conflitologia, paradoxologia, intencionologia, interprisiologia, paradireitologia e psicossomatologia. Então temos aqui alguns avisos. Um deles é no próximo final de semana agora, 30, 31 de maio e 1º de junho, tem o curso Identificação da Retrosenha Pessoal. O pré-requisito é algum curso de entrada dentro da Conscienciologia. Então, quem tiver interesse, dá uma ligadinha aí para o CAE, que vocês têm um telefone no site,
para se informar melhor. E nesse mesmo final de semana, eu vou estar em Porto Alegre, dando o curso Opção pelo Autodesassédio. Então, quem tiver interesse, que estiver aí na região, eu vou dar o telefone, é uma parceria da CIP com a Evolucim. Então, o telefone da Evolucim aí em Porto Alegre é 51 8297 3384 e 9603 1211. E falando de Evolucim, também vale lembrar que eles estão fazendo um curso ECP3, que é um curso de campo, sem pré-requisitos. O EPICOM vai ser o professor Moacir Gonçalves e vai ocorrer nos dias 18, 19 e 20 de julho, quer dizer, ainda tem um tempo para as pessoas se organizarem. Então, vale a pena, qualquer pessoa a partir de 14 anos pode participar. Então, vale a pena, é um curso de campo como aos moldes do ECP2, como algumas pessoas já conhecem, então vale a pena participar. Tá ok? Então, antes de começar, eu vou explicar um pouco o contexto desse verbete, como sempre a gente costuma perguntar, né? Então, por que escrever o paradoxo da vingança? Primeiro, ele entra numa linha de outros paradoxos que eu já escrevi, né? Eu escrevi o paradoxo da esperteza, que é justamente a pessoa que quer se dar o jeitinho em tudo, quer passar a perna nos outros, e como isso evolutivamente é negativo para ela mesma. Outro paradoxo da autodissimulação, que é a pessoa que fica se dissimulando, tentando fingir, como nós somos multidimensionais, as nossas energias denunciam e fica até feio. O professor Waldo até comentou hoje na minha tertúlia, né, que em comunex evoluídas mais avançadas, você é o que você é, você não consegue esconder nada. Então, você tem um pensamento negativo, na hora empesteia todo o ambiente, de repente você nem consegue ficar lá. Então, a gente já pode começar a treinar agora, tentar ser mais transparentes. E o paradoxo da vingança entra nessa linha, né? Da gente começar, fala-se tanto em vingança ainda, os jornais estão repletos de situações de crimes pautados pela vingança, guerras pautadas pela vingança, e aí veio a ideia de escrever, buscar explicitar um pouco essa condição para a gente refletir sobre isso, né? Pensar um pouco sobre essa questão aí da vingança. Tá ok? Então vamos às perguntas aqui dos teletertulianos. Em Pensinologia, na primeira página, segunda linha. Por que o algoz não nota a poluição da própria holosfera com a autopensenização raivosa? Cegueira pela raiva sentida? Olha só, quando a pessoa está muito intoxicada, geralmente ela não percebe. Na hora que ela é limpa, que ela se limpa, que ela fala, caramba, como eu vivi assim tanto tempo, né? Então, a gente entende que a pessoa, às vezes, com um vício de pensar errado, ela vai entrando num processo patológico que, às vezes, ela não nota. Por isso é tão importante, às vezes, a TENEPS, né? Muitas vezes a TENEPS, ela vai dar um choque de energia. Na hora que a pessoa leva uma limpeza daquela, de repente, limpa e ela sente, caramba, como é que eu posso ser mais limpinha? Como é gostoso ser assim? Às vezes é um grande impacto e a pessoa começa a ver que existe uma vida melhor, ela pode viver melhor. Porque geralmente a pessoa justifica, né? Ela quer viver com emoção, então eu estou viva, então eu tenho raiva. E ela pensa que isso é bom, mas isso não é bom. Ela vai ver que existem estados evolutivos muito melhores e mais gostosos, né? A própria questão da automegaforização. Então, eu vejo que a pessoa, quando ela está envolta nessa condição, ela não está sentindo nem o nível de poluição que ela está. Aí entra a técnica da impactoterapia cosmoética, que está lá na nossa tecnologia, a própria cosmoética destrutiva, quando é a hora de explicar. Então, entra todas essas nossas técnicas. Lembrando da TENEPS, já que a gente falou do ECP3, os cursos de campo também são um bom ambiente para a gente ficar limpo, né? E aí a gente começa a ver como é pensar limpo, com as energias limpas. E o que a gente precisa fazer para conseguir isso sem ser uma heteropromoção, mas nós promovermos isso. Então, o curso de campo sempre é uma grande oportunidade. Todos os cursos de campos que nós temos aqui, não só esse, mas o ECP3 tem a vantagem de ser sempre pré-requisito, né? Então, ajuda pessoas de primeira vez, fica mais fácil. Você pode convidar parentes para ir. Então. Fatologia, página 1, quarta linha. Poderia explicar a desvalorização de torrente de atos generosos? Olha só, o que a gente está colocando aqui, né? Quando a pessoa ela é muito vingativa, então ela fica ensandecida com a questão da vingança, toma parte da vida dela, do pensamento.
E muitas vezes está acontecendo um monte de benfeitorias, várias pessoas estão ajudando a pessoa não vê, ela só vê aquela pessoa que fez mal e a raiva que ela tem e quer dar o troco. E esquece a maioria de benfeitores. A gente até coloca que eu entendo que o paradoxo da vingança seria um contraponto patológico do senso de gratidão. Porque no senso de gratidão você recebe uma coisa boa do cosmos, né, de pessoas, admite isso, que você tem que admitir, né? Uma pessoa às vezes nem está admitindo, mas admitiu que recebeu e eu vou retribuir. No da vingança não, a pessoa ela recebe alguma coisa ruim e ela quer retribuir com a mesma moeda. Só que aí fica patológico, porque ela recebe essa coisa ruim, ela se torna uma pessoa ruim também para fazer o troco, né? E com isso ela não vê tudo de bom, ela está sendo muito ingrata, às vezes com milhares de pessoas. Para vingar de um, ela está sendo ingrata com todos os outros que ajudaram, ela só foca aquele que não ajudou, ou aquele que fez alguma coisa que ela não gostou. E o resto todo? E as outras pessoas todas que te ajudaram, como é que fica? Então, isso que a gente queria dizer do paradoxo, né? E mitologia. Poderia esclarecer sobre o mito de Nemesis, deusa grega da vingança, e o mito de Medeia e o mito do herói vingador. Nemesis, você pode olhar na internet, tem várias aí explicações melhores. Eu vou fazer um resuminho. Segundo, né, a mitologia grega, foi ela que fez o Narciso ficar naquela condição dele. Por quê? O Narciso já era Narciso, né, então ele gostava muito dele mesmo. Então tinha várias mulheres, né, no caso fala assim com o nome até que eles chamam aqui, deixa eu ver o nome certinho. Falou donzelas, jovens donzelas no mito. Então, que ficavam muito chateadas porque não dava bola para nenhuma delas. Aí elas pediram vingança, essa deusa foi lá, colocou um calor muito grande, e aí ele teve que ir na fonte para se refrescar. Na hora que ele se viu, ele se apaixonou por ele mesmo, ficou lá definhado com amor por ele mesmo. Então, a história é ela a deusa da vingança. Então, quem quer vingança, ela resolvia a questão. E o mito de Medeia tem até peças de teatro. Ela também, vou fazer um resuminho, pequeno, ela era casada e tal, tinha 2 filhos, e aí o marido lá, que era ela resolveu se casar com uma princesa lá e tal, e abandonou-a. Aí ela matou os 2 filhos em vingança, né? Então, para vingar dele, ela mata os filhos. Era para fazer ele sofrer. Pior que se a gente olha aí as páginas dos jornais, ainda tem umas situações assim bem similares. Vai lá e mata. Há pouco tempo, né? Teve um cara que pulou da janela com o filho no colo em vingança da mulher. Quer dizer, olha a situação. Então, ainda o mito se repetindo, né? E o mito do herói vingador, isso é só a gente ver a quantidade de filmes que tem, que a pessoa acontece alguma coisa, ele vai lá e vai vingando. Tem o famoso, né, que muitos dessas histórias são baseadas, né, no romance O Conde de Monte Cristo, né? Que era exatamente essa história, o herói vingador, ele volta para vingar, então ele é o herói do livro, o herói do filme. Então isso ainda é um mito, né, que é o herói. Então ele é herói quando ele consegue, né, ir lá e defender a própria honra. Fatologia, página 1, primeira linha. Poderia exemplificar a escolha desinteligente de tornar-se assediador? Bem, eu acho que é meio autoexplicativo, né? Pensa bem, em termos de evolução, se nós estamos querendo ficar melhores, a gente vai optar para ser assediador? Vai no contrafluxo da evolução. Se o ideal é a gente seguir evoluindo para essa vida, segundo o princípio da Conscienciologia, né, que a gente vai evoluir assistindo os outros, no momento que a pessoa ela opta para ser assediadora, ela está indo no contrafluxo do cosmos. E a tendência, aí vale a pena estudar, se você não conhece, a questão da teoria da interprisão grupocármicas, tem nos 700 experimentos, capítulo 562, e tem também um verbete que eu coloquei aí, interprisiologia. Por quê? A teoria da interprisão grupocármica é que quando nós vamos fazendo as coisas negativas e junto com outras pessoas, essas pessoas elas ficam presas, enredadas. Então a vida vai tendo um retorno negativo de tudo que elas fazem, em função da própria energia. Você joga uma energia boa, você recebe uma energia boa. Você joga uma energia ruim, a energia volta para você. Então vai tendo tanto revertério que chega uma hora que a pessoa fica presa e a evolução para. E ela vai ter, como é que ela vai sair disso? Começando a fazer muita assistência para ir limpando. Ela vai limpando, para ela conseguir sair dessa interprisão. Então, o assediador, ele está criando
um ambiente pior para ele mesmo, para a vida dele mesmo. Mesmo que às vezes ele está pensando que está tendo uma grande vantagem. Eu já escrevi eu acho que eu já escrevi em algum lugar, acho que não foi em verbete, que eu falo assim que, para mim, inexiste assediador cosmovisiológico. Porque se ele tivesse cosmovisão, ele não ia cuspir para cima, ele não ia fazer maldade, ele está piorando a vida dele. Então, ele tem uma monovisão. Ah, não, tem sim, foi um verbete recente que eu defendi aqui, que a gente fala isso, eu lembro da frase enfática, se eu não me engano. Que é justamente essa questão. A pessoa, ela está indo contra a própria situação dela, a própria evolução dela. Sim? Adriana, aqui na numerologia, na segunda série, que é a opção pelo autoassédio heteroassediador. Eu acho que tem a ver com essa forma, né? Com esse mecanismo, né, de vingança, né? Mesmo que seja inconsciente, a pessoa está fazendo uma opção ao autoassédio dela, né? Mesmo baseado num prejuízo que tenha vindo externo, ela, em vez de resolver ou de fazer, procurar um meio de solucionar, ela está alimentando mais aquela energia negativa que seria, no caso de estar consciente, a opção pela vingança, né? Pelo autoassédio mesmo. É isso aí, né? Ela está retornando, ela está fazendo uma coisa que ela vai se vitimizar mais cedo ou mais tarde. Se a gente considerar a teoria da intervisão grupo-kármica, e se a gente só começar a observar, a gente começa a ver. E, às vezes, a pessoa não se toca. Ela começa a fazer um monte de coisa errada, um monte de vingança, fazer mal para as pessoas. Aí começa a cair tudo na cabeça dela, acontece uma série de acontecem os acidentes, aí, né? A pessoa, não, isso aí não tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver comigo. Ainda se vitimiza, não, mas isso aqui é injustiça. Mas ela não vê que, de certa forma, se provocou uma situação negativa para ela mesma. Então, e começou pela ideia dela, né, de manter. Pela ideia de manter. Há uma teimosia, né, uma renitência de manter aquela ação, né? Perfeito. Então, isso que você falou é muito sério, quer dizer, é um assédio, autoassédio heteroassediador. Quer dizer, ela está fazendo mal para ela e mal para o outro. Então, isso ela está só piorando. Então, isso é um contrassenso. Né? Em termos, se a gente vê do ponto de vista evolutivo, é um contrassenso. E agora, analisando já dentro mais da cosmoética, a gente sabe que tanto o autoassédio quanto o autoassédio, ele não está isolado sozinho. Por exemplo, se eu tenho um autoassédio, eu não estou sozinha. Se tem o heteroassédio, ele também não está sozinho. Então, só aí, no mínimo 4. No mínimo 4, como é que vai se vingar? Dos 4, né? Sempre tem as companhias, né? Com relação a essa questão do o heteroassédio, né, a partir da vingança, a Malu conta no livro dela, autocura pela reconciliação, através da reconciliação. Então, ela teve um caso assim, que não se entendia com o ex-marido na separação, e ela estava pensando em entrar com ação na justiça. E os amparadores, né, mostraram para ela, fora do corpo, como que estava a situação do marido dela, do ex-marido. Já estava sendo assediado bastante e, no caso, se ela entrasse com ação na justiça, continuasse com aquela situação, estaria assediando ainda mais o ex-marido. Então, ela abriu mão da reivindicação. É isso que está falando, a importância do parapsiquismo até para tomar essas decisões, né? Porque há casos que você vai ter que entrar na justiça, né? Existem situações que sim. Agora, aí entra o discernimento de cada um. E aí, quanto mais parapsiquismo tiver, melhor, até vai ter mais chance de até fazer uma decisão acertada. É entrar ou não entrar, né? Como é a situação. Perfeito. Qual seria o limite patológico de vingança entre uma consim que... Ah, está perfeito aqui, ó. A próxima pergunta. Uma consim que defende seus direitos trabalhistas diante de um caso de mentiras e corrupções e outra que defende seus interesses por julgar que não deve nada à primeira. Olha só, era a próxima pergunta. Ó. A defesa real é um direito legal que se pode oferecer a qualquer consim diante de variedade de situações da nossa sociedade. Como avaliar esse teor de intervenção grupo karma e o prejuízo da própria evolução, fruto desses processos laborais? Eu acho que já foi até falado aqui, né? Existe um momento, sim, que às vezes você vai decidir no tribunal, e a justiça é feita para isso.
O problema da vingança é justamente não envergar a justiça, né? Temos aqui advogados aqui hoje, né? A pessoa, ela se ortoga, né? O direito de ser a promotora, não dá direito de defesa, ela vai ser os jurados, faz tudo, defendeu, faz o parecer e vingou, não deu chance, né? Por favor. Perfeito, perfeito. Então, tem situações que realmente vamos recorrer aos meios legais, porque existe toda uma estrutura já montada, né, que para se julgar esses casos, chegar à conclusão. O problema da vingança é fazer com as próprias mãos. E aí, essa decisão se entra na justiça ou não entra na justiça, e cada um tem que pensar com muita tranquilidade e verificar a situação. Então, não tem uma regra, né? Vai ter momentos que você vai falar, não vou entrar, deixa para lá. E vai ter momentos que não. Agora, para saber isso aí, quanto mais parapsiquismo tiver, melhor, né? Para te ajudar. Mas às vezes só o discernimento, a lógica, você refletir sobre o assunto, você vai tomar a decisão. Tem o processo da mediação de conflitos, né? O mediador atua resolvendo o conflito de ambas as partes da melhor forma possível, né? É a questão da justiça restaurativa. Você sabe alguma coisa, Mara? A questão da justiça restaurativa, podia explicar aí para a turma? Está funcionando? Não está funcionando agora. Não, eu não estou muito a par. Quem vai, inclusive, apresentar um verbete sobre justiça restaurativa é a Ana Ferreira. Olha que Ainda ótimo. não tá marcado, mas o verbete está... Muito bom. Está no forno. É exatamente isso, né? Tem até um cosmograma aqui no livro, no verbete. É o primeiro, ó. De frente para o criminoso. Programa que promove encontros entre vítimas e delinquentes, ajuda a reduzir a reincidência. E até, ele é de 2009, né? E ele é em Porto Alegre, por isso que eu te perguntei, porque o projeto era de Porto Alegre. Então, olha só. E aí mostra algumas coisas aqui, por exemplo, segundo a pesquisa que eles tinham feito na época, que é 2009, 95% das vítimas se declaram satisfeitas com o encontro. E que o índice de reincidência entre criminosos que participaram do programa seria 23% menor do que os condenados em geral. E aí explica, se vocês olharem essa reportagem aqui, ela vai explicando como é que foi essa situação, né? Eu acho que a justiça restaurativa, ela não busca... Ela não vai buscar a vingança, né? Ela vai buscar restaurar aquela situação anterior àquele fato lesivo. Interessante. E daí, isso faz com que a vítima se sinta satisfeita, porque às vezes o que ela quer é justamente essa retratação. É o reconhecimento do ofensor de que ele agiu de forma inadequada. E daí ela se dá por satisfeita. E também o ofensor, com isso, ajuda ele a compreender a ilicitude da ação dele e não tornar a praticar novamente, né? E até tem uma passagem aqui nessa reportagem que eu falei que tem a ver com isso que eu achei interessante. Que o cara, o rapaz lá fala o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele prefere muitos adolescentes afirmam que é mais fácil ficar encarcerado do que ter de olhar na cara da vítima. Olha que interessante. Porque vai gerar ao ofensor uma responsabilidade de não voltar a delinquir, né? Exatamente. Porque ele está ali, olho a olho, né? Então, aí ele ainda fala o seguinte, o que não funcionaria nesses casos aqui? Aí eles falam, para pessoas que estão imersas num padrão vingativo ou querem apenas apontar culpados, o encontro é ineficaz. Quer dizer, é bem interessante. Então, vale a pena, eu acho que não sei se na internet vocês conseguem pegar tem na Veja, tem todas as informações aí, para dar uma lida. E mostra os casos lá, como que é interessante isso, né? Então, voltando ao que a gente tinha falado, a situação é essa. Então, saber os meios que às vezes a pessoa tem para chegar às vezes a um acordo, né? Uma mediação. Às vezes é mais fácil, em vez de antes de ir no tribunal, existem outros caminhos, né? Tentar entrar em um acordo, né? Por favor. Foi criado, acho que começou pelo Rio Grande do Sul também, e foi uma iniciativa do ministro Rui Rosado de Aguiar e o doutor Tanger Jardim, a criação dos juizados especiais na época, que era chamado de juizados de pequenas causas, que buscava justamente isso, a chegar a um acordo, porque ele diz que sempre quando a decisão fica para um terceiro, mesmo que seja aquele terceiro autorizado pelo sistema legal que é o juiz, sempre
numa das partes fica aquela sensação de perda. Há um vencedor e há um perdedor. E a ideia era que não houvesse nem perdedor, nem vencedor. Cada um cedesse um pouco para chegar ao meio termo. E daí todo mundo seria satisfeito, seria o melhor para todos. Que legal. É isso que deu origem depois aos juizados especiais. É a cosmoética, que acontece melhor para todos. Exato. Outra pergunta aqui. Na Fatologia, página 1, final da terceira linha. Poderia discorrer a respeito de a hipervalorização do malfeitor, roubando a atenção às personalidades benfeitoras? A gente já falou um pouquinho, porque tem a ver com aquela outra pergunta, né? O que acontece? Se a pessoa ela só fica pensando no malfeitor, ou no suposto malfeitor, né? Que às vezes nem a pessoa fez tão mal assim, ela que está julgando, né? Então não estou nem entrando nesse mérito. Então, se a pessoa fica só pensando nesse malfeitor, ela esquece todos os outros. Então, às vezes, é o caso de perguntar, você quer que essa pessoa seja o protagonista da sua vida? A pessoa coloca, às vezes, aquela pessoa que ela não gosta ou desafeto, como protagonista. Então, ele fica oscilando o tempo todo pensando naquela pessoa e o resto. E as outras pessoas que estão ali, às vezes, disponíveis para ajudar, a pessoa não dá valor, acaba dando um excessivo valor. Então, seria quase uma síndrome da ectopia afetiva. A pessoa acaba apaixonada pelo malfeitor, tem até uma síndrome, né? E é justamente isso, a pessoa vai lá e se apaixona pelo malfeitor. Então, essas questões é isso, a pessoa hipervaloriza e tira, às vezes, a atenção de quem está fazendo, dos benfeitores, que são muitos, né? Se você quiser ver mais sobre isso, dá uma olhada no verbete senso de gratidão, que a gente faz até uma lista assim, de benfeitores para ninguém esquecer. Pensenologia, página 1, última linha. Poderia aprofundar a retroalimentação do holopensene bélico na contramão do trabalho da reurbanização? O que é a reurbanização extrafísica? Por exemplo, esse processo da vingança, se vocês forem olhar em livros, o que acontece? É uma emoção antiga humana, né? Faz parte da emoção de bichos. Os macacos já se vingam. Você vê que a coisa é visceral, é questão de instinto, né? Então, o nosso planeta já tem sido esse processo de vingança há milênios e adiantou muita coisa. Então, a gente vê que tem muitas guerras e continua aí, tem conflitos que estão aí há anos e anos e há séculos e séculos que não se resolvem. Então, o processo de reurbanização planetária é justamente um movimento de buscar limpar esse planeta, começar a limpar as energias, fazer uma energia, um holopensene melhor. Porque o holopensene desse planeta ainda é muito de guerra, né? De vingança. Então, cada vez que um de nós tenha esse instinto de vingança, por menorzinho que seja, nós estamos alimentando esse holopensene mais patológico, que é o contrário da reurbanização, que é justamente buscar pacificar os ambientes. Então, quanto mais pacificados os ambientes, melhor para todo mundo. A gente ia colocar aqui na argumentologia, no final, a gente tenta fazer um raciocínio, né? A gente fala o seguinte, ó, a consciência vingativa tem um ímpeto de devolver as ofensas, verídicas ou imaginadas, permitindo-se ser invadida por emoções similares às atribuídas ao proclamado ofensor, e utilizar recursos peculiares a assediadores. Assim, contribui com o clima bélico ainda predominante no holopensene planetário. A substituição da intenção vingativa pelo propósito assistencial incondicional constitui bom negócio evolutivo. A pacificação íntima decorrente habilita a consciência a entrosar-se com consciências amparadoras e coadjuvar a harmonização dos holopensenes. Os ambientes vivenciais harmonizados favorecem a expansão da autolucidez evolutiva das consciências pacifistas e a acalmia das ânsias retaliativas das consciências bélicas predispostas. Desse modo, gradativamente, cria-se uma atmosfera salutar para se viver nessa dimensão material. Esse é o objetivo da reurbanização, é criar um ambiente mais saudável para se viver. Então, nós falamos aqui na Conscienciologia que hoje nós vivemos num planeta hospital. E a ideia é fazer desse planeta uma escola, né? Então, vai deixar de ter um predomínio de doença para ter um predomínio de pessoas, de estudantes, de aprendentes, de sempre aprendentes. Então, é por isso que a gente quis colocar, quando a pessoa, essa sua próxima pergunta era isso, né? Então, está indo contra o processo da reurbanização. Fatologia, página 1, final da penúltima linha.
Poderia comentar, se possível, com exemplos, sobre a exaltação patológica da vingança na literatura, música, cinema e TV. Vocês podem me ajudar também. Ó, na literatura, já falei, o Conde de Monte Cristo, né? Tem outros livros que o mote é a vingança. Na música, tem algumas, né? Tem uma que eu sempre falo, tem um fado português, né? Que é assim: por uma lágrima tua eu me deixaria matar. Olha só, isso aqui é vingança, né? Você se mata, você sabe que a pessoa vai chorar? Então eu me mato, quer dizer, vingança, né? Essa aí mostra mesmo a loucura da vingança. No cinema, filmes, tem vários filmes assim, né? Vai lá um mocinho, aí sequestra o filho do mocinho, aí ele mata 500 pessoas para poder, com a raiva que ele tem porque pegaram o filho dele. E na TV tem várias séries, tem até uma série famosíssima aí que é sobre revanche, né? Agora, é interessante na série que parece que agora está começando a dar um monte de revertério lá para a moça que é vingativa. Eu não sei, eu não vi ainda. Eu vi uma outra parte assim. Parece que na nova situação lá a pessoa já está passando a pia. E teve também na Globo uma novela, Avenida Brasil, sim, que começa perfeito. É toda a história da vingança, né? Perfeito, Avenida Brasil. A gente coloca até aqui, né? Tem uma dos cosmogramas, foi todo um mote. Era a questão da vingança e foi uma das novelas mais vistas, né? Tem aqui, quer ver? Onde é que eu acho aqui? Achei a Carminha aqui. Achei a Carminha. Não, estou vendo aqui para ver aqui, ó. A explosão em Nina e Carminha da mais primordial das emoções. Faz de Avenida Brasil um fenômeno sintonizado por 8 em cada 10 televisores no Brasil. Então, isso aí. Já 11. se explicou a exaltação da vingança? Hein? O item 11 da sua referência bibliográfica também, o sabor da vingança, que teve mais... Tem o sabor da vingança também. Que diz que teve mais ibope, né? O desejo de dar o troco pode até ser feio, mas é natural. O importante é saber lidar com isso. Então, aqui, já está vendo? Ó, a gente coloca em outro lugar. Em algum nível, há um aplauso social. É natural. Então, não tem problema, não, você é bicho mesmo. Então, não tem problema, pode se vingar. Então, a gente coloca em algum lugar aqui na vingança endossada, o revide sem ultrapassar o limite socialmente tolerado. Até o limite da sociedade até acha, não, é isso mesmo, né? E pela consciologia a gente entende que isso não é um bom negócio. Parafatologia, página 2, final da primeira linha. Poderia explanar a respeito de um ânimo vingativo insuflado por assediadores extrafísicos? Por que os assediadores extrafísicos incentivam a vingança? Porque ele já é assediador, porque ele quer ver o circo pegar fogo, né? Então ele já quer o mal de alguém, por isso que ele é assediador, porque ele está assediando algum grupo, né? Então ele vai ajudar, ele pega às vezes alguém lá que está com raiva, vamos lá, agora que eu te pego, aí vou te ajudar a fazer essa vingança. E às vezes por prazer mesmo, é um prazer ectópico, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente chega a colocar aqui, deixa eu ver se eu encontro aonde, com as evocações que nós fazemos. Porque quando a gente fica com muita raiva de alguém, nós estamos chamando os assediadores daquela pessoa, que vão ficar brabos, né? Às vezes, espera aí, essa presa é minha, quem assedia sou eu, vem contra você. E sem contar, tem aqueles outros, então, que gosta de você, né? Mas que não é muito cosmoético. Espera aí, deixa que eu vou resolver isso também. Então, a pessoa está criando um comprometimento complexo. Mara, por favor. Eu me lembrei agora do livro do professor Valdo, psicografado por ele, pelo Chico, Sexo e Destino, que mostra claramente esse exemplo aí que tu falaste. Perfeito. Adriana, eu acho muito interessante no assim. item 13, não era 11, item 13, ó, os gladiadores da 8 da noite, o que é? Está povoado, o público adora ver uma vilã espancada. Isso, e já tem, né, esse cosmograma até antigo, esse aqui é de 2004, mas tem outras, né, toda vez que aumenta o ibope, na hora que tem lá e virou meio lugar comum em novela, né, tem uma hora que vai lá e bate na outra, e todo mundo adora, aumenta o ibope, é uma beleza. Adriana, na página 2, você já falou um pouquinho, né, na segunda linha, a invocação involuntária de assediadores contra e a favor. Você já falou. É isso que eu falei agora. Agora, nessa mesma página, teriologia. A teoria, tá. O corpo teático da Conscienciologia esclarecendo quanto ao valor evolutivo
da mega fraternidade. Isso, porque tudo que a gente está falando aqui, então quem, por exemplo, que não conhece, pode pensar, então está falando isso é uma coisa religiosa, né? Tem que ser bonzinho, amar uns aos outros e tal. A questão é, primeiro, tem todo um corpus teórico, que aí eu convido a pessoa a estudar, a buscar entender, que embasa essa situação. Então tem a questão da interprisão grupo-kármica e outras situações. E a própria questão energética, através da energia, se a gente começa a ficar mais sensível à questão da energia, a gente verifica na hora esse retorno. Então, às vezes, a gente pensa um pouco negativo, joga uma energia negativa, daqui a pouco a gente às vezes tropeça, vem alguma coisa, a gente sente na hora esse retorno. Então, fica uma coisa palpável, a gente vê essa realidade de uma forma de experiência. Por isso que a gente fala, não acredita em nada, tenha as suas experiências pessoais. Então, quer ver isso? Começa a trabalhar mais as energias, que é o primeiro mote que te mostra os efeitos das energias. Então, às vezes, tem um caso daquela pessoa que, por exemplo, ia receber uma visita em casa e começou a ficar preocupado que a casa estava suja, não sei o quê, nem pensou mal, mas ficou meio assim, ai, mas que saco, né? Tem que arrumar. Aí, daqui a pouco, liga a pessoa que não vai mais porque está com enxaqueca. Então, você fala, opa, é para pensar. Até que ponto a energia foi lá e... Então, a gente tem que tomar muita atenção nesses pequenos detalhes. Ok? Sofia? Na página 2, né, em parafatologia, se desse para você explanar mais um pouquinho, a impossível mensuração da justa compensação devido à ausência de cosmovisão serexológica e multidimensional. E nessa mesma página, né, no trinomiologia, o trinômio heteroperdoamento, acalmia íntima, paz interconsciencial. É legal, isso aqui, ó, é impossível mensurar. Porque na hora que a gente coloca a realidade das múltiplas existências entre nossas vidas, então a gente não sabe. Então vamos supor, às vezes a pessoa foi lá e fez alguma coisa com você. Será que você já não fez até pior com essa outra pessoa? Então fica difícil mensurar. Até que ponto isso já é um ciclo vingança? Porque na vida intrafísica é fácil a gente ver, né? Então, às vezes fica aquela coisa, vai lá e briga de vizinho, né? Um lá vai lá e quebra o negócio, outro vai lá e quebra. Outro fica aquele processo, até pior quando começa a matar. E mata um da família, mata outro aqui, mata outro da família e vai matando. Então, na vida intrafísica a gente vê. Agora, pensa em múltiplas vidas. Até que ponto isso é um ciclo que está rolando? E a gente não tem como ver. Enquanto a gente não tiver um parapsiquismo maior e uma retocognição, fica difícil a gente mensurar até que ponto isso está acontecendo com a gente. Não é já uma vingança do que o verdadeiro, quem fez, começou foi a gente. Às vezes a gente começou a briga, só que aí a gente não se lembra. Então, essa ideia, enquanto a gente não tem essa visão, a melhor opção às vezes, então, vamos cortar o ciclo agora. Ok, parou aqui. Entendeu? Então entra, por exemplo, na próxima linha, que a gente fala assim, ó, as retrocognições podendo revelar o algoz de hoje enquanto vingador de injúrias engendradas pela atual vítima em retrovidas. É isso que a gente falou. Então, às vezes, quem começou foi antes. Aqui entra a questão da teoria do holocarma. Então, como é difícil mensurar, o melhor não vai exigir justiça. Existe uma justiça holocármica maior. Deixa que isso resolva. Óbvio que tem os casos que a justiça humana deve resolver, perfeito. Existe por mais que possa ter erros, mas também tem muitos acertos. Então, ok, deixa que a justiça vai resolver isso. Alguma coisa intrafísica. Agora, a gente querer fazer a justiça é que é complicado. Deixa que existem elementos que vão tomar conta disso, né? Então, hoje na mini tertúlia foi falado, né? Isso é um exemplo de uróboro patológico. É uróboro patológico. A pessoa fica, é o ciclo da vingança. Então, há milênios fica aquela confusão e não sai disso. Então, já viu que não resolveu. Então, vamos ver uma outra forma de tentar resolver. E não evolui, né? Não evolui. Tem outra... Oi? Assim, o trinômio é justamente isso. O heteroperdoamento acaba dando uma calmia íntima e uma paz interconsciencial. Tem aqui também, para exemplificar isso aqui, num dos cosmogramas, tem um caso que ficou muito famoso até, de um menino, né, que foi morto, foi sequestrado e morto. E o pai andou meio bravo. Então tem um relato, eu vou ler o relato do pai. O cosmograma é o dilema entre o perdão e a vingança. E aí a dor aplacada. Então ele fala assim, o filho foi sequestrado e morto aos 8 anos, em 97. O pai indignou-se,
ao descobrir que os assassinos não podiam ser condenados à prisão perpétua. Eu queria me vingar de qualquer jeito. Cheguei a pensar em invadir o fórum no dia do julgamento e matar os 3 a tiros. Ele desistiu da vingança por entender que significaria um novo sofrimento para sua família. Anos depois, ele encontrou-se com os assassinos na cadeia. A experiência ajudou a aliviar a sua dor. O ódio e o desejo de vingança não me permitiam viver. Então, esse aqui é um caso extremo, né? Muito sério, né? Imaginou matar um filho? Agora, quantas outras coisas as pessoas ficam presas nesse sentimento de raiva, de ódio e de vingança e para de viver a vida, para de andar para frente. Então, o maior mal ela está fazendo a ela mesma. Então, às vezes, uma situação que a vitimou, que foi, eu sempre falo isso, né? Que foi um vitimou, às vezes, pontual, então a pessoa, em vez de sofreu naquela hora e passou, a pessoa vai levar isso para o resto da vida, vai estar sofrendo pelo aquele ato, que às vezes durou um dia, uma hora, o resto da vida. Então, ela está fazendo um automartírio. Então, quando a pessoa perdoa, o melhor beneficiado é ela mesma, porque ela tirou um peso enorme das costas. Não, ó, tudo bem. O fato de perdoar não quer dizer que você vai chamar a pessoa para casa, tomar cafezinho com ela, não é? Não, né? Você não quer dizer isso, mas você tirar esse sentimento e, ó, é um alívio, né? Como esse senhor falou. Então, dá uma calminha íntima e uma paz interconsciencial. O professor Valdo falou uma coisa hoje que eu anotei, e ele leu essa frase hoje, e eu vou ler também a autoria do Valdo Vieira de novo, frisando. Ele falou assim: o autoparapsiquismo traz a auto-mega-euforização. A mega-euforização coloca você em paz com o cosmos. A partir daí, você pensa bem em favor de todos. Perdoa antecipadamente todo mundo e procura assistir aqueles que você pode. Então, é mais ou menos por aí. Se a gente consegue essa mega-euforização, a gente só consegue isso na hora que a gente se libertou dessas energias mais negativas. E isso, quando a gente entende e vê maior tudo, a gente quer mais ajudar os outros. Obviamente, tendo a prevenção do que for preciso, não quer dizer que a gente vai entrar na jaula do leão sem tomar cuidado. A gente entra na jaula do leão, melhor é nem entrar, certo? Mas se entrar, entra bem cuidado, né? Então, não quer dizer que o perdão, as pessoas pensam, então vou virar amiguinho. Não, às vezes, se a pessoa se redimiu, até vale a pena, mas não necessariamente. Mas é tirar esse sentimento negativo de dentro da própria pessoa. Outra pergunta aqui, em ciclologia, o que é o começo ou a perseveração teimosa no ciclo patológico da vingança? O começo é como a gente nunca vai saber quando é o começo, né? Só com muita lucidez multidimensional. Mas é quando você faz um ato, na hora de vingar, você criou uma interprisão hipocármica. Então, às vezes, vamos supor, como eu falei, é difícil saber se é a primeira vez, mas vamos supor uma hipótese que é a primeira vez. E a pessoa vai lá e alguém faz alguma coisa com ela. Tem casos assim, né? Quem ama não mata, né? Tem até o slogan, né? A mulher vai lá, separa do homem, o homem vai lá matar. Toda hora você vê isso no jornal. Então, vai lá, teve agora recentemente uma professora que foi lá, ela brigou com o namorado foi lá e matou. Que vingança. Então, vamos supor, uma situação dessa, se fosse a primeira vez que se encontraram, que eu acho muito difícil, né? Mas vamos supor, iniciou-se uma interprisão. A pessoa que matou, ele vai ficar presa a essa pessoa e a tudo que ela poderia ter feito. Por isso que geralmente na Conscienciologia a gente fala que demora, são 700 anos para você limpar na hora que você mata alguém. Então, olha só as consequências dessa morte. Você vai responder por isso. Não só pela morte, mas todo mundo que aquela pessoa poderia assustar, tudo que vai desgringolar a partir dali. Então, é uma coisa complicada. Então, e a pessoa, quando persevera, é quando continua. Vamos supor, aí vai lá e mata para cá. Aí, na próxima vida, a pessoa vai lá, dá um jeito e mata o cara. E assim vai eternamente. Então, fica um ciclo patológico de que as pessoas não se tocam. Exemplo, sim, por favor. Qual? Que fica ligado à pessoa e a tudo que a pessoa poderia ter feito. Olha só, pensa bem, a pessoa vai arcar com essa responsabilidade. Se você mata uma pessoa com 20 anos, por exemplo, isso vai ter uma repercussão na família dela, em uma série de situações. Isso, você, de alguma forma, você é o causador disso, você é responsável por isso. Então, muitas vezes, isso é como eu entendo, porque que se fala que demora de 700 anos para a pessoa limpar, no caso. Quem fala isso é o professor Valdo, né, em função dos estudos dele, mais ou menos 700 anos para a pessoa limpar quando ela mata um. E aí, como é que a gente entende isso? Porque não só
vai ter que reparar a situação, como tudo que em volta, porque você mudou um contexto enorme. Então, é nesse sentido. Tá? Poderia listar mais exemplos de mini paradoxos patológicos? Olha, mini é difícil. O que eu achei melhor para mini foi o gelo, né? Porque na hora que a pessoa faz um gelo, lá na exemplologia, o gelo em represário é o ato não apreciado. Porque o gelo, bem ou mal, você não cutucou a pessoa, não machucou ninguém, né? Então seria um mini porque você... Mas você, por que é paradoxo? Por quê? Ao não aclarar os motivos do descontentamento, vai gerar uma atmosfera inamistosa e você pode até perder essa amizade e às vezes podia ser uma pessoa que ia te ajudar na sua vida. Então, o mínimo, porque aqui o prejuízo tem prejuízo, mas dos menores. E o máximo a gente coloca o genocídio, que aí não nem precisa de maiores explicações. Na hora que você mata um monte de gente, a situação ficou complexa. Mas outros minis, se a gente olhar nos tipos de vingança... Pensa bem, o abandono, a indiferença, sendo que esses aqui podem ser exatamente graves também. O presente de grego. É difícil falar se é mini, né? Porque alguns já até não são tão minis assim. Tem até um cosmograma que a gente trouxe, só para exemplificar, mas a gente vê outros casos, né? Às vezes a namorada, o cara foi lá, largou a mulher, ela vai lá e quebra o carro dele. Tem uma senhora aqui que ela conta num desses cosmogramas, é o do, deixa eu ver qual que é o dilema de perdão e vingança, é o mesmo que eu falei, que ela simplesmente não gostou, o cara fez alguma sujeira lá com ela, falou umas coisas que ela não gostou, difamou, ela fez ele perder 2 empregos, entendeu? Fez uma série de coisas. E tem um outro que também, por uma briga, a pessoa queimou não sei quantos carros, isso foi em Portugal, carros incendiados por vingança. Então a pessoa pagava pessoas para ir queimando o carro daquela pessoa durante... Foram vários carros, até que uma hora descobriram quem era mandante. Então, olha só, a pessoa perde, fica desmedido, né? Perde o limite. Mais uma vez, as novelas da Globo, né? Tem uma novela das 8 aí, acho que é Vida em Família, onde também ele se separa da mulher, ela não aceita a separação e ela passa daí a viver buscando uma vingança e prejudicá-lo no trabalho, em tudo. Faz horrores. Tem até aquele grupo, né, o MADA, Mulheres que Amam Demais, Anônimos. Isso. E as mulheres que amam demais, até eu questiono se é amor demais, né, para mim não é amor, é aquele caso, né, vai lá e quebra o carro do cara, destrói o carro, então quer uma recompensa, uma recomposição daquilo que fez. E com isso a pessoa até corre o risco de até ter coisas legais mesmo, né, ir preso. A pessoa às vezes prefere ir preso, é uma coisa complexa. Fala, por favor. E seu comentário que você colocou aqui em pragmaticologia, né? Que tem a vingança premeditada e... página 4, desculpa. Página 4. Sim, pragmática, deixa eu não estou achando. Atuação. Sim, está embaixo aqui, né? Atuação. Duas maneiras Isso, de manifestação, premeditada e reativa. Não, primeiro é premeditada, é que ela fala que vingança é um prato que se come frio, Sim, né? que a pessoa maquinando com como vai fazer aquilo lá. E vai e faz. E a outra é reativa, que a pessoa faz na hora. Então, às vezes, por emoção, ela às vezes se vinga e faz uma besteira, e pode até matar mesmo. Né? Por exemplo, assim, na minha vivência pessoal, né, que eu já tive contato com várias pessoas, eu percebo que isso tem muito, existe, né? As pessoas não são sinceras, chegar e falar, você fez isso para mim, né? E chegar, aí você colocou aqui na taxologia vários tipos de vinganças, né? Isso. As vinganças expulsiva, que é o desprezo, rechaço, repulsa, estigmação, a vingança implícita, que é o imperdoamento, a mágoa, o rancor e o ressentimento. E também tem a vingança omissiva, o abandono, a indiferença, o gelo, que você comentou, Isso. O boicote e a recusa de ajuda. E a última, vingança virtual, né? Essa está na moda agora. Difamação, divulgação de intimidades. Bom, por exemplo, no meu caso, assim, na minha vivência pessoal, uma casuística, né? Eu já convivi com vários tipos de pessoas que nem por isso me vinguei, né? Mas dá para perceber o tipo de personalidade que as pessoas, elas não são sinceras quando elas devem ser, né? Elas são falsas, elas maquineiam. Então, às vezes, por exemplo, fica aquele ditado, né? Será que a novela imita a vida real ou
Ou... Ah, tudo se tem Ibope, está tudo ali. A gente chega até a colocar, né? Até que ponto esse Ibope tão alto é justamente porque alivia uma ânsia de vingança nas pessoas. Então elas se sentem realizadas na hora que elas veem. Elas não podem fazer isso na vida real, mas na história ali fica vibrando na hora que dá uma surra em alguém. Então isso é um processo intraconsciente de cada um. Tá, eu sei. Mas aí como é que fica a situação? Por exemplo... Tá. Se você vê que a pessoa é assim, como eu te falou antes, é precaução. Você vai... Ficar com o pé atrás. Hoje eu tenho essa experiência, né? Eu tenho essa bagagem. Uma coisa é ficar atento, outra coisa é você ir lá e fazer igual. Na hora que a pessoa faz igual, ela se igualou à mesma pessoa. Então vamos supor, a pessoa vai lá e maquinou uma conta, puxou seu tapete. Aí você vai lá e faz a mesma coisa e puxa o tapete dela, você se igualou. Não, eu sei que isso igualou. Outra coisa é, você não vai puxar o tapete, mas você não vai também ficar de bobo na praça. Você vai ficar mais atento, vai tomar cuidado, se for o caso até muda de ambiente. É isso na questão da síndrome do justiceiro, que eu achei meio, para mim, superficial, que não abordou outros temas. É na questão, por exemplo, o cara, por exemplo, já fui usado meu nome, entendeu? Usou de estelionatário, já perdi emprego por causa disso, mas nem por isso eu me vinguei, né? Fiz alguma coisa, retribuí com a mesma moeda, entendeu? Mas hoje eu tenho essa experiência e também assim eu não vejo, eu sempre fico com o pé atrás e olho também com outros olhos, né? Para também não ser ingênuo. Não é ingênuo. A ideia de você perdoar não é que você vai ser ingênuo, você vai ficar até um dos limites, assim, não quer dizer que você vai perdoar a pessoa, você não vai desejar mal para ela, mas às vezes você vai afastar da pessoa. Tá, afasta, mas também às vezes não seria bom você falar o que você está sentindo no momento, que você guardar aquilo para você e você entrar, porque no meu caso eu fiquei um tempão para poder... Aí depende do contexto, você tem que ver, a pessoa tem que ver se tem clima para isso. Às vezes se tiver clima, você fala, mas às vezes... Então isso é muito pessoal, não existe uma fórmula, né? Então às vezes é melhor, cada um tem que ter o discernimento e ver. Você não fala nada, mas tira o time. E outras vezes, se você já tentou falar várias vezes, viu que não dá ibope, a pessoa não dá... Você se afasta. Mas não quer dizer que você vai carregar aquela raiva, aquela mágoa. Não. Deixa a pessoa, deixa que a vida vai tomar conta dela. E você vai seguir a tua. É porque por a gente conhecer uma pessoa, a gente leva tempo, né? Só com a convivência mesmo. Não é assim, conheci hoje você e... Mas aí, assim por isso que a gente fala tanto de coisa de energia, né? Se a gente começa a ficar mais sensível às energias, a gente começa a ficar mais esperto. A gente começa a perceber mais o contexto. Tá? Em relação à síndrome que eu falei para você ontem, síndrome do justiceiro, além do verbete da Rosemary, que ela é advogada e tudo, ela já estuda isso há muito tempo, tem esse aqui, o Análise do primeiro simpósio de autoconsciência terapia, que eu citei, que tem um artigo dela. Então vale a pena. E está tudo na internet, é só você colocar lá síndrome do justiceiro que vai aparecer. Tá? Vai aparecer, você pode baixar no próprio site também da OIC. Então acho que vale a pena também dar uma lida. E aí, se possível, a gente tiver a oportunidade de conversar com ela, porque ela já estuda isso há bastante tempo. Se eu não me engano, vai até sair livro aí. Tá bom? Tá bom, obrigado. Vale a pena. Tá ok? Adriana. Sim. É Tânia. Oi, Tânia, tudo bem? Tudo bom? Olha só, tem duas coisas. Vamos pensar. Uma é fazer uma pergunta sobre a vingança imaginativa, aqui na página 4. Sim. Como é que é isso em apenas fantasiar? A pessoa... É energia? A energia vai, né? Tá. Então a pessoa, às vezes, ela fica só assim, pensando tudo de mal para a pessoa. Aí vai bolando várias estratégias, né? Quero ver a pessoa se ferrar, né? Não faz nada, mas a energia foi. E às vezes a pessoa não sabe por quê. A pessoa, se for mais frágil energeticamente, pode acontecer alguma coisa com ela mesmo. Então é uma vingança. Tá. Legal, né? Então a pessoa pensa que não fez nada, mas fez. Não é tão legal assim. Não é legal. Acho que não é legal para ninguém, nem para quem recebe. Você está consciente dessa possibilidade. Exatamente. Né? Quando eu li, me chamou a atenção, eu digo, só imaginar. A energia vai, né? A energia vai. Agora, tem uma coisa aqui na remissiologia, o senso de gratidão está como nosográfica, já falaram isso? Então isso aqui é erro. Não, obrigada, eu vou arrumar agora aqui. É homeostase. O senso de gratidão está nosográfico aqui. Quando eu vi, eu digo, isso está errado. Não, eu vou conferir se é neutro ou se é homeostático, mas obrigada, eu vou arrumar aqui. E parabéns pelo verbete. Quando eu vi o título, o título mexe, interessante. Né? A gente mexe com nós todos, né? Com todo mundo, isso. Sabe por quê? Porque a gente, quando fala de vingança, a gente vai imaginar assim, vai lá dar um tiro, vai lá dar uma facada, né? E aquelas, por isso que a gente fez, e aquelas, às vezes, quando a gente não perdoa alguém,
não é vingança? Cada um pensa. No meu raciocínio não perdoa. Né? Vai ver. Né? Tem uma série de frases que a gente coloca, não está aqui no verbete, mas tem, por exemplo, toda vez que a gente fala assim, né? Eu vou fritar o fulano, eu vou fuzila a pessoa com o olhar. Né? Às vezes a gente fala assim, vou jogar na cara, vou tirar satisfação. Isso não é vingança, gente? Até que ponto? Cada um deve pensar, né? Então, não é tão longe da gente. E cada um tem que pensar o seu nível, né? São as sutilezas mesmo. São as sutilezas. A gente pensando, porque não cabe mais, né? Se a gente está querendo... isso que o professor Valdo falou hoje é muito sério, né? Se a gente começa a trabalhar a energia, tem mega euforização, não vale a pena. Porque pessoas às vezes têm até prazer, né? Segundo muitos desses cosmogramas falam que na hora da vingança tem uma parte do cérebro lá que sente prazer. Mas é um prazerzinho, né? Não vale a pena. Agora, se pegar uma mega euforização, uma coisa mais ampla, não tem comparação. Muito obrigada. Então, não vale a pena, né? Agora, tem as suas experiências pessoais, né? Parafatologia, página 2, terceira linha. Poderia comentar a impossível mensuração da justa compensação devido à ausência da cosmovisão? Esse a gente já falou há pouco, né? Então, é exatamente isso. A gente não tem uma visão grande do nosso passado. Se a gente admite que nós temos várias vidas passadas e que as pessoas vão se encontrando, então como é que a gente pode garantir, né, que qual é a justa compensação? Então, se a pessoa te fez um mal, às vezes você está devendo, ainda está na dívida ainda. Então, é difícil mensurar. Na parafatologia, na quarta linha, poderia exemplificar as retrocognições, podendo revelar o algoz de hoje enquanto vingador de injúrias engendradas na atual vítima. Foi o que a gente falou antes também. Então, às vezes, a pessoa vai lá, está fazendo algum processo, está crente que olha, mas como eu sou vítima, né? A pessoa veio aqui e fez essa maldade comigo. E aí, se ela tem uma retrocognição e vê que ela já fez isso antes, até 5 vezes, a pessoa fez uma só. Então, tem uma hora que tem que parar, né? Vamos parar com isso. Professora Adriana, como entende a escolha de bodes expiatórios nos grupos? Poderia ser uma etapa de recompensação grupocármica? Olha, aí cada um tem que ver, entendeu? Essa questão de bode expiatório. Pode ser que esse bode expiatório tenha alguma culpa no cartório, ou pode ser que não. Uma coisa também que foi falada hoje na mini tertúlia, muito interessante, a questão às vezes você encontrar com a sua vítima dá mais incômodo do que você encontrar com o seu antigo. Então, às vezes quando tem muito grupo e escolhe um bode expiatório, pode ser que esse tenha sido o algoz do passado, mas tem grandes chances, pelo menos no meu raciocínio, de ter sido a vítima. E a pessoa sente o incômodo e pensa, não, é o retroafeto deslocado, né? A gente já falou um pouco disso nesse verbete. Não, então se eu sinto esse incômodo com a pessoa é porque ela deve ter me matado no passado. Às vezes, você que matou e você está... E esse incômodo. Então, na dúvida, fica quieto na sua. Então, esse negócio do bode expiatório é bem complexo. O mais sério é ver o que está acontecendo, né? Mas se a pessoa ela é vitimizada e ela não tem culpa nenhuma no cartório, ou pelo menos menos de 51%, geralmente ela fica melhor depois. A gente fala isso na antivitimologia, né? A tendência é a pessoa sair melhor depois. Porque ela está limpa na história. Então, a tendência é os amparadores ajudarem. Adri, o que é que você falou do bode expiatório? Não ficou claro para mim. Não, agora. olha só, ela perguntou a questão de bode expiatório. Então, às vezes tem um grupo e pega alguém para Cristo, né? O fulaninho lá. Tem que ver dois lados. Essa pessoa pode ser totalmente inocente, ou ela pode ser, às vezes, já fez alguma maldade com a pessoa no passado, ou o contrário também é possível. Às vezes ela foi a vítima daquele grupo. E as pessoas tendem a achar que ela sente um incômodo e tende a achar que foi o algoz. E, na verdade, pode ter sido a vítima. Mas, na dúvida, um ou outro, o melhor é ficar na sua e não revidar nada. Você sabe que semana passada eu estava conversando com a Bianca, ela me fez a seguinte pergunta. Será que todas as relações se explicariam ou justificariam através de relações no passado? Olha, isso que você acha? me falta muita retrocognição lúcida para eu afirmar isso. Então, eu vou me pautar no que o professor Valdo fala. O professor Valdo fala que é muito difícil nós encontrarmos com alguma pessoa pela primeira vez, em função da lei da inseparabilidade grupocármica. Então, cada um tem que buscar entender isso.
Ok. Mas, só mais uma pergunta. A gente ontem falou um pouco sobre perversão, né? E como é que você encaixaria a perversão na relação aí de vingança? Que a pessoa que é perversa, tem o perverso mesmo, né? Aí vingar, tem que entender em termos conscienciais, teria que estudar o que leva a isso, né? Em termos psicológicos, tem lá uma série, até uma das coisas bem ainda desconhecidas, né? Que precisa estudar mais a questão da perversão. Aquela pessoa que não tem culpa, né? Mas é um mega assediador, né? Agora, por que a pessoa chegou a esse nível de degradação? Teria que ter um estudo mais detalhado, né? Como eu falo, a psicologia tem muita coisa para ser estudada ainda, né? Estudar a fundo a questão da perversão. O que é um perverso? Por isso que a gente precisa ter mais conhecimento retrocognitivo. A gente está começando, né? A sociologia é uma ciência nova. Vamos supor que daqui a muitas vidas nós já temos mais pessoas com retrocognições de passado, com essa facilidade. A gente pode fazer esse tipo de estudo, né? Então, pega um perverso hoje, como é que foi as vidas passadas? Isso é fruto de quê? Então, chegar a essas conclusões. Por enquanto, teria que ter mais estudos. Agora, como começou? Mas, independente de como começou, hoje a pessoa funciona como mega assediadora. Ela faz a maldade e ela não tem empatia, ela não tem capacidade. É a primeira vez que eu vi essa palavra, ela me chamou a atenção numa reportagem de jornal, muitos anos. E a reportagem era o seguinte: o perverso destrói com sorrisos. Exatamente, é o manipulador. Manipula e não tem nenhuma questão de culpa, né, de empatia nenhuma. Eu li até um livro, uma reportagem, acho que foi uma reportagem, na Mente e Cérebro. Eles estavam falando até que às vezes acharam que tem uma área do cérebro que não é, parece que no perverso ela não é muito utilizada. Mas aí quem começou primeiro, ovo ou a galinha, né? Que na verdade é a própria consciência que põe o corpo, às vezes o próprio corpo já gerou essa parte, então fica difícil. Eu penso que são coisas ainda, muitas coisas ainda que estão para ser estudadas dentro da própria psicologia. Né? Só mais uma coisinha. Sim, fiquei pensando com relação a isso, que a manipulação emocional, se a pessoa ela começa pequenininho, ela cria um hábito errado, ela vai manipulando, ela cria o hábito, por exemplo, de uma defesa, ela vai sempre se defendendo, cria esse hábito, ela entra num nível de anticosmoética, vai aprofundando isso, daqui a pouco ela entra mas eu algo acho, mais sério aí. Eu acho difícil, isso é a minha opinião, tá? Começar numa vida só. Eu já vi criança com traços grandes de perversão. Pequenininhas, uma menina pequenininha, assim, 3, 4 anos de idade, já dominava a família inteira. Era complexa a situação. Então, quem trabalha em psicologia de criança deve ter visto esse tipo de coisa, né? Então, eu acho assim, ter uma explicação só dessa vida, eu acho difícil, mas eu não posso afirmar. Porque a gente tem as nossas bagagens, né, de experiências. Então, acho muito difícil você, com 3 anos de idade, já manifestar. Por que 2 crianças, irmãos, né, e aquele tem uma tendência e os outros não? Ou do contrário, você vê aquela família toda desgringolada e tem aquele pequenininho lá que já tem um senso de ética, de moral forte, que não entra na confusão da família. Então, acho que pensar só com essa vida fica sempre bastante limitado. Ainda mais um caso tão grave desse. Um caso leve, eu acho que aí até pode ter, mas um caso de uma perversão, que é um caso bem mais uma degeneração da consciência, né, em termos éticos, muito grande, eu penso que seria muito difícil explicar só com uma vida. Okay. Na minha opinião. Obrigada. Sim, pode perguntar. Adriana, por favor. Pelo que eu entendo, assim, para que haja a vingança, tem que haver o algoz e a vítima, ou vice-versa, né? Isso. Como que é que poderia explanar, assim, quando a gente ouve, assim, falar, não existe vítima, ambos são vítimas de si mesmos, assim. Como que é esse processo, assim? Olha, em primeiro lugar, tem que ver se é realmente um algoz, né? Porque, às vezes, a pessoa fantasia também, né? Por isso que a gente sempre colocou em todos os momentos, se ele é real ou ele é imaginário. Às vezes a pessoa cria, a pessoa fez alguma coisa, coloca no local de que ele fez uma maldade, às vezes a pessoa não fez. Então, tem que sempre separar essas duas realidades. Agora, a vítima, que se a gente pensar em múltiplas vidas, e que a gente não encontra uma pessoa pela primeira vez, é muito difícil a gente ver quem começou essa história. Então, quem é 0% totalmente vítima ou totalmente malfeitor da história? É difícil.
E sem contar que a vítima, às vezes, no mínimo, faltou algum tipo de prevenção. No mínimo, agora tem que ver, tem que estudar. A gente não pode generalizar esse caso para tudo, né? A gente sabe que existe assédio extrafísico, existe uma série de coisas. Mas se o que a gente entende e que a gente vê, que se a vítima ela é totalmente inocente, ou pelo menos, como eu falei, menos de 51%, os amparadores entram firme para ajudar. E a pessoa acaba pegando isso e fazendo do limão a limonada, como a gente fala, né? E pegando uma situação, às vezes, extremamente séria, extremamente complicada, e a pessoa, às vezes, consegue sair por cima muito melhor, porque os amparadores ajudam. E ela, às vezes, se ela não ali ela estava realmente, ela foi um bode expiatório, como falou assim. Às vezes tem um processo maior de assédio e aquela pessoa foi a vítima mais frágil, o elemento mais frágil de todo um contexto. Mas, geralmente, quando isso acontece, a pessoa depois fica melhor. Então, é uma coisa para a pessoa até observar, né? Mas existe, assim, tipo, vítima 100% não vítima? Isso, como é difícil a gente mensurar, isso que eu estou te falando, a gente está fazendo tudo por hipótese. No momento que a gente tiver uma vida passada mais noção disso, fica mais fácil a gente fazer essa mensuração. Mas uma técnica que o professor Valdo tem, que ele já falou várias vezes, uma coisa que eu tento fazer na minha vida, se acontece alguma situação dessa, eu vejo como é que eu vou estar 6 meses depois. Geralmente, 6 meses depois, se minha vida estiver muito melhor, então eu vejo, não, eu tinha 51%, menos de 51% de culpa. Se do contrário, a vida não melhorou, aconteceu alguma coisa, então não, meu percentual ali era um pouco maior. Então, é uma técnica dele que eu faço comigo e verifico isso funciona. Então, às vezes, a pessoa observa, deixa passar uns 6 meses e vê como é que ficou a situação. Se ficou tudo, limpou tudo, ficou tudo bem, e você está até melhor, às vezes, abriram outras oportunidades, opa, então eu estava inocente nessa história. Eu estava mais para inocente, porque falar 0% e 100% é muito difícil, a gente não tem lucidez para isso. Mas estava pendendo mais a meu favor. E do contrário também. Então, isso que a gente geralmente... É uma técnica dele que eu uso comigo. E aí faz a gente refletir bastante. Parafatologia, página 2, na 5ª linha. Poderia explicar o que é o mastermind da agressão, podendo ser a consciência assediadora escondida por detrás da consciência ou gosto? Às vezes é uma outra coisa também. A pessoa vai lá e vai fazer justiça e vai e mata o cara lá. Às vezes não é ele o culpado, ele estava sempre possesso, ele estava possesso, né? O autor era uma consciência. Isso fica muito difícil da gente lidar com isso, né? Mas isso pode acontecer. Principiologia na página 2, 1ª linha. Poderia explicar como funciona o princípio do poder supremo da vontade no tema do seu verbete? É para a gente não esquecer que a nossa vontade está acima de tudo. Então, chegou aqui que a gente colocou algumas citações, né? Que é bem manjada, né? Mas eu achei que era importante colocar aqui. Quando um não quer, 2 não brigam, né? Então, a nossa vontade é maior. Se a gente não quiser se intoxicar com o processo, a gente não entra. A pessoa vai brigar sozinha, vai ficar brigando com a parede. A gente não vai entrar nessa onda. Porque se a gente começa a entender os malefícios para a nossa vida de entrar nessa onda, a gente começa a pensar 2 vezes. É uma coisa que eu ressalto na frase enfática, né, que eu acho que a gente tem que pensar. A maior vitória do algoz pode ser transformar a vítima em cauta e assediadora, cooptada para o clima baratrosférico, ao corromper-se pelo meio do instinto doentio de vingança incitado. Então, é isso que eu penso. Então, às vezes, é melhor para todos a pessoa ficar na dela. Efeitologia na 3ª linha. O efeito bumerangue das patoenergias esterilizadas. No caso da produção desse efeito numa discussão entre 2 pessoas, uma terceira que ouviu tudo poderia ajudar energeticamente nesse momento? Pode sim. Às vezes a terceira pessoa, se ela está mais lúcida, ela pode jogar energias mais positivas para tentar harmonizar o ambiente, que às vezes, se essas 2 pessoas estiverem predispostas, pode influenciar, pode acalmar o fogo, né? E até, se ela é uma terceira pessoa lúcida, ela pode até buscar entender qual é a razão ali da discórdia e entrar como mediadora. Tem um verbete muito bom também, eu acho que é mediação. E também ajuda nisso. Pode te ajudar, a pessoa trabalha com mediação. Se não me engano, o nome do verbete é mediação mesmo. Você podia ver para mim depois se tem esse verbete? E o nome da autora? É uma autora lá do Rio. Oi?
Não, não é não, é uma pessoa do Rio. Então, às vezes a terceira pessoa pode ajudar calada com as energias dela, buscando melhorar o ambiente, e se possível, se ela tiver mais lúcida, ela pode até ter inspiração de amparadores para ter uma intervenção. Então, tudo isso é possível. Poderia o determinismo levar mais facilmente certos tipos de pessoas a situações de conflito, para que elas enfrentem em prioridade aquilo que devem superar na próxima evolução? Olha, eu acho difícil pensar assim, que a pessoa vai ser caminhada para conflito. Eu acho que o conflito é porque faltou a reconciliação. O que a gente sabe, pelo menos pelos relatos que já ouvimos, é que acontece às vezes isso. Às vezes você acaba sendo pai e mãe daquela pessoa, às vezes, que você quer se reconciliar. E ali a ideia é reconciliar. Pode ser que o conflito volte, mas aí é uma falha. Não é que foi levado para ter conflito, foi levado para ter pacificação. E aquele conflito, às vezes, faz parte do processo até entrar na reconciliação. Mas eu acho difícil pensar que foi levado para o conflito. Eu acho que foi levado para tentar acabar o conflito. Mas, às vezes, o conflito é mais forte, volta a supitar, mas é também uma oportunidade de se resolver a situação. Então, essas famílias que os irmãos nunca dão... Ninguém faz as pazes uns com os outros, ou seja lá com o filho, é bom pensar por que vem essa desavença. É melhor tentar limpar tudo e tentar uma melhor maneira de ficar em paz. Você encontrou ou não? Eu acho que é mediador ou mediação. E poderia comentar a frase enfática que a gente já acabou comentando, né? Antes de você falar. Tá ok? Quer dizer, a frase enfática é isso. Na hora que a pessoa entra nesse processo de vingança, ela virou um assediador. Então, ela entrou para o clube. Então, ela acaba entrando para o clube de assediador e ela, às vezes, desvia. A gente chega a colocar aqui nas pseudo, né? A pessoa, às vezes, sai da proex, sai do que ela tem que fazer em função de uma vingança. Às vezes, tem aquela vingança boba, né? A pessoa, às vezes, sai, faz uma mini dissidência, sai do trabalho com raiva de alguém. Então, ela colocou aquela pessoa que o desafeto acima da proex. E foi por vingança, vou embora. Gente, a pessoa está se prejudicando. Não era mais fácil tentar reconciliar, fazer alguma situação, tentar resolver de alguma forma? Então, tudo isso pode acontecer. De que forma podemos evitar cair no ciclo vicioso da vingança? A única forma é trabalhar com energia, esterilizando energias para a pessoa envolvida no conflito? Olha, para a gente não entrar no ciclo da vingança, a gente aprender primeiro a perdoar, né? A buscar entender a situação e não entrar na onda. E usar, se é um caso jurídico, como a gente já falou, faz os meios legais. Advogado existe para isso, né? Existem advogados aí. Pode tentar resolver as situações de uma forma, às vezes, se é um caso muito grave, resolve de uma forma jurídica, se você achar que é o melhor. Mas a questão é a pessoa, ela cortar o ciclo da vingança, que é a justiça pelas próprias mãos. Que a gente sabe que isso não vai resolver, né? Qual o limite entre a vingança e a justiça? É o que a gente acabou de falar. E é a intenção? Por exemplo, as pessoas que cometem crime devem ser presas, mas a intenção da prisão determinada quando é vingança? Exatamente. Às vezes, quando... o que acontece? Se ela fez um crime, hoje, segundo lá, os advogados me ajudem aqui, a prisão até ajuda a pessoa até a repensar. Ela tem que ser afastada da sociedade, né, para poder ela repensar a situação, e ela é um perigo, né? Por favor, Mara, me ajuda aí. O conceito de pena justamente é esse, né? Não só punitivo, mas também tem um caráter educativo. Ele fica lá, ele fica preso, ele não tem a liberdade de ir e vir, né? Está cerceado naquilo que a gente considera como bem maior que a liberdade, justamente para que ele pense, reveja, reflita, e que ele não pode fazer o que ele quer, né? Que existem limites, que existe lei, que existe uma sociedade, e que ele tem que respeitar. Se não respeitar, vai ficar preso, né? Lamentavelmente, não é a nossa realidade, né? Os nossos presídios hoje não são educativos, são só punitivos, né? Eles acabam não cumprindo a finalidade inicial, que era de também educar. Uhum. Infelizmente, a realidade brasileira é essa. Acaba que lá dentro tem uma escola de crime, né? A gente vê no noticiário toda hora, entra ruim e sai pior, né? Infelizmente. Não, é uma discussão até maior. Mas o que a gente vê, a questão da intenção, que você falou isso, por exemplo, se for, quando a pessoa faz tudo pela vingança, ela vai dar, às vezes, até uma pena maior
do que a real. Então, um dos trabalhos dos defensores, né, você pode me ajudar também, é justamente que a pessoa tenha uma pena justa, não é isso? Na verdade, o que se busca com o processo é isso, né? O direito brasileiro, pelo menos na Constituição está escrito lá, existe a garantia constitucional da ampla defesa, né? Tanto que se a pessoa não tiver condições de contratar um advogado, o Estado tem a obrigação legal de fornecer um defensor público, né? Ontem até deu uma reportagem na televisão desse levantamento que foi feito do número de defensores públicos que faltam no país, que é para tentar equilibrar os pratos da balança, né? Se o Estado, de um lado, fornece o julgador, que é o juiz, e de outro, o acusador, que é o promotor, tem também o dever de oferecer o defensor, né? Então, eu acho que a intenção, do que ela falou, não deixa de ser intenção, né? Quer dizer, que tenha a pessoa que pague pelo que ela fez, mas que isso seja justo. Na vingança, não necessariamente é justo. Geralmente, a pessoa até não dá direito de defesa, não vê os atenuantes, não é isso? Não vê os agravantes, os atenuantes, e ela vai lá e resolve. Ela vai lá e resolve, e do jeito dela, né? Enquanto a justiça tem todo um método, né? Independente se está funcionando ou não. Medir o limite, né, dessa reconstituição aí, dessa tentativa de repor o que era antes do mal feito, né? Exatamente. E na vingança não tem, às vezes a pessoa, porque carrega nas tintas, se vitimiza e extrapola, né? Enquanto ali a ideia é que seja uma coisa proporcional e vai ver os atenuantes. E a vingança, na verdade, ela não busca justiça. Embora as pessoas digam, né, não, eu queria justiça, o que a gente vê no dia a dia, e pelo menos eu vi isso na minha experiência, enquanto eu fui defensora por 30 anos, o que eu vi era isso, que, na verdade, as pessoas, pouquíssimas buscavam justiça, elas queriam mesmo era a vingança. Entendi. A justiça era só uma fachada. Se sentir, é aquela ideia de que vai ter um alívio, né? Fez, tem que pagar. Então, a pessoa vai buscando um prazer que na ilusão que ela vai conseguir, que aquela dor vai ser apaziguada. Que vai ser apaziguada e não aí vai, entra né? nessa frase, né? Por isso que eu pus essa frase aqui, né? Mal ajeno no cura el mío, né? Quer dizer, o mal do outro não vai curar o meu. A pessoa acha que na hora que ela se vingar, ela vai curar aquela dor dela, só que a dor vai continuar. Como tu falou antes, de repente a pessoa acaba perdendo até a sua proex por causa de uma vingança. Né? Ela é mal prejudicada, ela não se dá conta disso. Perde a liberdade, vai lá e mata todo mundo, vai para a cadeia. Fica refém. E ainda piorou a vida toda. Qual seria a diferença entre vingança e legítima defesa? É bem diferente, né? A legítima defesa você se defende. E o ideal é a profilaxia. E a vingança não. A vingança já aconteceu em algum caso e você vai lá e vai fazer uma retaliação. Na legítima defesa você está quieto e a pessoa vem te atacar. E você vai se defender. Mas o fato de se defender não quer dizer que você vai... A melhor defesa não é o ataque, né? Às vezes pode ser sair correndo, às vezes pode ser usar um meio legal. Existem várias formas de você se defender sem ser atacando o outro, E é bom, né? frisar que também não ter arma em casa para não ter a possibilidade de se autodefender dando tiro no outro. Porque você já está se premeditando matar alguém botando uma arma dentro de casa. E aí, com relação à arma, né, a legítima defesa, a lei prevê que ela só pode ser alegada quando é usado os meios necessários para impedir uma agressão atual e injusta. Ou seja, se dá um tiro na perna, teria cessado a agressão, até aí é legítima defesa. Agora, descarregar um revólver, extrapolou e vai responder por esse excesso. A lei já prevê isso também. Perfeito. Adriana. Sim, por favor. Eu encontrei gestão de conflitos. Gestão de da conflitos. Carla Rocha. Ela mesma, é a Carla Rocha, isso. Isso. Muito bom esse verbete também. Então, gestão de conflitos da Carla Rocha. Também uma dica aí na questão da mediação que perguntaram antes daquela terceira pessoa que está vendo o conflito. Sim, por favor. Adriana, falando nessa questão que tu mencionou, que o Valdo falou que a pessoa que mata alguém leva... Mais ou menos 700 anos para se recompor. Pois um só, né? E como que fica a questão do policial, né? Porque ele está ali fazendo uma missão dele, Tudo né? tem atenuantes, tem agravantes. Aí cada um que vai ver. Aí é um evoluciólogo que vai ver, eu não tenho conhecimento ainda sobre isso. Pois é, Mas tudo na vida tem atenuantes e tem agravantes. Eu tive uma recordação agora que nessa vida, no início, quando eu comecei a questão profissional, eu tive uma forte tendência a ser policial. Foi muito forte, assim, tanto que eu acabei casando com uma pessoa dessa área. Mas, assim, como eu não passei nesse concurso, aconteceu que eu fui fazer o oposto. Eu fui trabalhar em hospital. Bem melhor, né? No pronto-socorro.
Bem melhor. Passei nesse concurso do pronto-socorro, que era uma coisa assim que eu nem pensava, né? Então agora eu fiz a reflexão, né? Realmente. Porque tem a questão, que é uma situação limítrofe, né? Vai exigir muito discernimento. Lógico que é uma carreira necessária, é óbvio que é necessária, é importantíssimo. Mas a pessoa que optar por isso, ela sabe que ela vive no limite, ela tem que ter muito discernimento. É um discernimento. Tem que ter muito discernimento para ir sair bem numa profissão dessa. Mas é que às vezes a pessoa no início, ela tem toda aquela questão da tendência, né? Porque já fez aquilo tantas vidas, né? E daí corre o risco. Mas o amparo, assim, para mim agora eu vejo, né? Que embora eu tenha ficado 2 anos de depressão porque eu não passei nesse concurso para a polícia, hoje eu reconheci toda a história, né? Como é que foi? Oi, sim. Qual que é a diferença aí do Principiologia? Você tem aí na segunda linha, final da segunda linha, o princípio da inexistência da inadimplência grupocármica e o último item, o princípio da inseparabilidade grupocármica. Isso é um princípio que a gente tem na Conscienciologia, que se a gente pensar na questão da teoria da interprisão grupocármica, a gente vai entender que inexiste inadimplência. Então, como aqui existe impunidade, né? Na justiça humana tem impunidade, várias pessoas saem impunes dos crimes, né? Talvez ela tenha inadimplência, ela não paga pelo aquilo que ela fez. Isso, a história mostra um monte de gente assim. Mas, em termos evolutivos, que é um princípio, que isso tem todo um arcabouço teórico anterior que justifica isso. Então, a gente não vai entrar nesse arcabouço, a gente vai entrar no princípio. Então, a gente parte em função de tudo que nós entendemos nas teorias da Conscienciologia e nas teáticas, que em termos grupocármicos não tem inadimplência. Então, a pessoa, às vezes, ela pode se sair bem aqui nessa vida em intrafísico, mas ela vai pagar por isso mais cedo ou mais tarde, em função do mecanismo. E a inseparabilidade grupocármica é que bate aquilo que a Fabiana perguntou, né? Que se a gente vê as pessoas pela primeira vez. Então, também a gente entende que a gente não vê, raramente, né? A gente não pode dizer todo mundo, mas a gente vê uma pessoa pela primeira vez. Porque as pessoas tendem a ir se reencontrando, até para ir resolvendo as situações. Tá? Parafatologia, na página 2, penúltima linha. Poderia aprofundar a intenção anticosmoética, impossibilitando o acesso às consciências amparadoras. É isso mesmo. Então, às vezes, uma intenção... Pensa o seguinte, o que é o amparador que a gente fala? São aquelas consciências mais lúcidas, que não têm esse corpo físico, estão mortas, né? São dessomadas, e elas vão nos ajudar. Elas são mais lúcidas, elas são técnicas. Então, elas ajudam de uma forma técnica. Então, uma pessoa que está com uma intenção anticosmoética não tem link, não tem, o clima não dá. Então, nenhum amparador vai ajudar alguém a fazer alguma coisa que prejudique outra pessoa. Então, isso já corta o acesso a amparadores, que já é uma grande perda. Por isso que a gente falou naquela pessoa que falou que é a terceira, vendo a confusão, né? Se ela se manter calma, tranquila e querendo ajudar, a chance de poder surgir algum tipo de amparo, amparador, e dar até uma dica, vem aquela inspiração de uma coisa que ela possa fazer, é maior. Se ela conseguir não entrar na onda e tentar ser isenta, né? Não vai entrar nem a favor de A, nem de B. É ficar isento. Por isso que eu falei tanto dessa questão do verbete da mediação, né? Porque o mediador ele tem que fazer isso, né? Ele para mediar, ele tem que buscar estar isento da situação. A penúltima linha poderia falar do princípio da primazia das energias conscienciais cosmoéticas. Então, esse é um princípio também dentro da Conscienciologia que eu acho que dá um alívio muito grande, né? As energias conscienciais, quando é cosmoéticas, elas são mais fortes. Então, perante uma energia, então, por mais que um assediador, uma consciência que queira fazer algum tipo de maldade com alguém, ela tenha força, às vezes domina a energia e pode ter força, uma energia cosmoética é mais forte. Então, se a pessoa está bem intencionada, ela se blinda, de alguma forma ela consegue se blindar e não chega, ela não consegue ser atingida. Tá? Binomiologia. Poderia ampliar o binômio vingança, orgulho ferido? A maioria das vinganças, não posso dizer, para não dizer todas, né? É orgulho ferido, né? Alguém fez alguma coisa e você, como alguém ousou fazer isso? Então, é um sentimento que está muito presente na maioria das vinganças, para não dizer todas, né? Paradoxologia, na primeira linha. Poderia expandir o paradoxo da busca por justiça, convertida em injustiça, e em seguida o paradoxo de tentar reparar o mal com um mal maior. Por que é paradoxo? Porque a pessoa vai buscar uma justiça e ela acaba virando uma injustiça. Porque no momento que ela vai tentar fazer um ato que ela considera
que é o mais correto para fazer um revide, uma revanche, sendo que ela fez todo esse julgamento dentro da cabeça dela, não usou os meios que tinha que fazer, não avaliou, como a gente falou, os atenuantes e os agravantes. Às vezes ela nem tem certeza, às vezes a pessoa fez aquilo sem pensar, sei lá, não sei. Ela não viu, não avaliou a situação, ok? E ela vai dar o troco, na maioria dos casos é uma injustiça, não tem nada de justiça, porque ela não está olhando, tendo a visão de toda a situação. Isso a gente está falando até de uma situação intrafísica, não estou nem entrando em pensar em múltiplas vidas, nessa vida mesmo. Na hora que ela revida sem ver os atenuantes, os contextos, dá o direito de defesa e tudo, e já faz uma sentença, isso já tende, para não dizer que sempre, é uma injustiça. E o paradoxo de tentar reparar o mal com o mal maior, é a mesma coisa. Então, é uma coisa ruim, você vai fazer uma coisa ruim igual, e às vezes maior ainda, quer dizer, é um paradoxo. Se você quer reparar o mal, a gente coloca em outro local aqui, que é para pegar essa ideia, né? Então, a pessoa ela vai se identificar com quem fez o errado, então aquilo que ela critica, ela vai virar, a gente fala assim, ó, paradoxo da consciência traída, revidar traindo o traidor, e assim parear a própria conduta, a conduta reprovada. Então, se a pessoa faz uma traição com você, aí você fala, que sujeira, ela trai, que absurdo, eu vou trair igual? Então, você está fazendo a mesma coisa. Isso que você reprova, você está fazendo. Então, perdeu no mínimo a autoridade. Né? Era diferente, não, isso aí é reprovável, eu não vou fazer esse meio, eu vou ver quais outros meios eu posso fazer para garantir a minha integridade, se for o caso. Mas eu não vou fazer a mesma coisa. Com relação a esses dois assuntos, vale aqui verificar a origem e a etimologia da palavra vindicare, né? Que significa reclamar em juízo, defender direito. E, em último caso, ali, que é a terceira opção, Perfeito. Que é punir a parte usurpando o direito de outro. Na própria raiz, né? Está usurpando o direito. A gente que deturpou a origem da palavra, que é vindicar, seria reivindicar e não vingar-se. Perfeito. Sim. Na 2, na enumerologia, né, você enumera vários casos aqui, eu queria que você explanasse um pouquinho melhor aqui, a opção pelo choque interconsciencial. A pessoa opta por brigar, né? Ela entrou na briga. Né, ó? Ela, na hora que você vai vingar, você primeiro, o autoassédio, depois, você pegar uma postura maléfica, porque você vai fazer um mal. Depois, você optou pela briga. Lembra quando no que elas não brigam? A pessoa optou por brigar, não começou. Aí, na hora que a pessoa faz lá, ela dá o direito de outro revidar de novo, não é isso? E aí ela vai de novo, ela deu o direito para o outro revidar de novo. E assim ficou a briga. E assim caminha a humanidade, vai brigando um com o outro. Esse é o sério. Uma coisa que eu acho também mais paradoxal é que, às vezes, a pessoa ela fala que ela só vai perdoar aquilo, ela vai negar aquela mágoa quando o outro... Foi até colocado aqui, né? Quando o outro reconhecer o erro, ok? Só que esse outro pode reconhecer o erro só daqui a muitas vidas. Vamos supor que a pessoa é uma perversa, que não tem culpa nenhuma. E aí a pessoa vai carregar essa mágoa, vidas e vidas, porque o outro, pensando no dia que o outro vai admitir que aquilo foi um erro. Então, olha só, isso para mim é um paradoxo também. Na hora que você faz, olha a inteligência do heteroperdoamento, né? Que a gente fala, quando a gente diz aqui, ó, o strong profile, que faz o heteroperdoamento universal na estrangeirismologia, né? Se a pessoa consegue, isso é um exercício que todo mundo aqui está tentando aprender, esse heteroperdão universal, olha a inteligência disso. Eu liberei, eu não vou carregar, eu não vou esperar, eu não ponho que o meu bem-estar vai ficar na mão do outro. Esse outro pode levar vidas a cair em si, não é verdade? Vidas para cair em si que fez algum mal para você ou para sei lá quem for. E aí a pessoa fica com aquele sentimento guardado. Então, o melhor é, tá perdoado, deixa que a vida vai te levar e eu vou seguir meu caminho. Então, há uma inteligência muito séria por trás desse heteroperdoamento. Então, é isso que eu acho que cada um tem que pensar, porque a gente entende que esse heteroperdoamento não é fácil. No mundo aqui, eu acho difícil alguém falar, garantir, não, eu já perdoei todo mundo antecipado. Mas é uma coisa para a gente começar a pensar. E é uma coisa para a gente tentar começar a exercitar, porque é o mais inteligente, por incrível que pareça. Não é? Sim. Adriana, na página 2, em numerologia também, né? Eu acho que na numerologia é um resumo de todo o verbete, praticamente. Falar um pouquinho de cada um, o foco na emoção,
O foco na carência. É, que quando a assim pessoa ela está nesse processo vingativo, primeiro, ela vai focar na emoção, né? Na emoção que ela está sentindo, que geralmente é raiva, ressentimento, seja o que for. Na carência, naquilo que está faltando a ela. Então, ela não vê, lembra que a gente falou que não vê os benfeitores? Ela está vendo só o que está faltando, aquilo me falta. Ela não vê tudo que ela já tem, que não está faltando. Foco no desafeto, é aquela questão do protagonismo, né? Então, ele vira um protagonista da sua vida. A gente ia colocar na fatologia, né? Olha lá, a perda do protagonismo da própria vida ao delegar o norte existencial aos passos do algoz e as estratégias para atingi-lo. Isso nessas novelas mostra muito bem, né? É um exagero, ok, mas cada um vai ver no percentual, né? A hipervalorização do malfeitor pegou a atenção dos outros e a desvalorização da torrente de atos generosos e os autoesforços desviados das metas evolutivas para a empreitada assediadora. Então, pensa bem. Não vou nem dizer que a pessoa, às vezes nem tem, acho difícil intermissivista entrar nessa, mas quem sabe entra, né? Não vou nem entrar nisso. Mesmo que a pessoa não seja intermissivista, né? Ela poderia ir seguindo até virar, fazer uma coisa mais positiva para ela e para os outros. Ela larga tudo isso para começar a... Não, eu primeiro tenho que fazer esse assédio aqui para me vingar. Então, ela vai se degenerando. Degenera, às vezes, até a questão moral dela, ética dela, em função de um revide que, às vezes, não vale a pena em termos evolutivos, né? O foco no trafar, né, no trafarismo, inclusive, da pessoa que ela está conjugando, e nela própria, ela vai incitar o que tem de pior nela para poder fazer o ato. O foco no pior, o foco no assediador, no assédio, e o foco no egão. Porque ela está vendo só o egão dela que foi lesado e não está vendo, às vezes, todo um outro contexto maior. Então, aquele caso que foi falado, a pessoa foi lá e fez a pessoa perder 2 empregos, né? Criou um problemão para todo mundo, para ela também. Por quê? Porque deixa para lá, deixa a pessoa seguir, obviamente vai se defender, né? Então, isso, e hoje está muito perigoso a questão da internet. O negócio do cyberbullying está muito sério, né? Tem muita, e vai lá, e brigou, vai lá e põe o filme íntimo na... Então, tem casos assim, um atrás do outro. E o problema é que as pessoas com a internet, elas fazem mais rápido. Então, isso, antes o que ficava entre 4 paredes, né, eu resolvi, agora põe um negócio mundial. Então, isso vai ser complicado, dá consequências, né? Nível tanto para quem fez o ato, como também para quem recebe, né? Tudo muito mais, está ganhando uma proporção bem complicada. Por isso tem aqueles estudos da legislação da internet agora, para ser vários especialistas, para ver como é que vai poder resolver essa situação. Por favor. Um pouquinho abaixo em trinomiologia. Só um pouquinho. Tá, deixa só ela falar aqui. É só acrescentando a lembrança de um verbete, que eu não lembro o título, mas foi você mesmo que defendeu, que foi sobre o auto-engano. Por que as paradoxo do pessoas... auto-engano. Paradoxo do auto-engano. Eu esqueci, eu falei os outros paradoxos, esqueci dele. O paradoxo do auto-engano vai... Nossa, está bem dentro dessas colocações que você fez agora. Né? Porque é um paradoxo a pessoa buscar todos esses focos, né, que ela perguntou, buscar todos esses focos sem perceber o auto-engano que ela está fazendo com ela. A gente até coloca aqui, né, na Mega Pensene, vingança, falácia assediadora, né? Então, às vezes, a pessoa tem um raciocínio falso, ela pensa, simula aquilo como se fosse uma verdade, e ela se embota de uma série de justificativas para ela, que ela está dizendo que é lógica, mas é uma falácia, para fazer aquele ato. Só que é coisa de assediadora, ela está se juntando aos assediadores. Então, isso a pessoa tem que pensar muito bem. Vale a pena? É um caso a se pensar, né? Porque essa dificuldade de pensar em vale a pena... Aí, porque às vezes a pessoa tem... Eu acho muito difícil a gente mudar essa realidade. Essa cultura, né? Porque essa faz cultura parte de uma cultura. É trabalho de urbanização. Mas cada um já pode começar a mudar disso da sua forma. E exemplificar. Por exemplo, aqui na Cognópolis, se a gente começa a tentar exemplificar a questão da democracia pura, começar a exemplificar um ambiente mais harmônico, isso tem reverberação, intra e extrafísica. Então, isso está todo mundo aprendendo, estamos batendo cabeça, mas estamos buscando fazer isso. Só que é um foco maior aqui, fazer né? um foco maior, através do quê? Da conscientização, de cada um começar a crescer por dentro, e se né? expandir.
e isso expandindo. Adriana. Então, eu entendo, eu vejo que querer mudar isso de uma hora para outra, obviamente não vai ser mudado, mas aos poucos, Já esclarecendo, pensar, né? Atares, as espaço. pessoas que já tiverem mais lúcidas e começar a entender isso, já começar a rever as próprias atitudes, começar a mudar. Então, é isso que vai fazendo a marola, aquilo que a gente falou, o holopensene vai aumentando, e aí sim vai começando a apaziguar essa ânsia de vingança. Porque hoje não, o tempo todo é incitado. Você vai ver uma televisão, uma novela, você vai ver uma... geralmente tem alguma coisa. Então, é fazer o contraponto. E esse contraponto ele vai indo devagar. Então, a ideia desse verbete é a gente começar a pensar sobre isso. Vamos pensar sobre isso. Vamos buscar fazer isso na prática. E atos que eu posso estar fazendo que, no fundo, tem uma lei de Talião ali. É vingança. E esse levar na então, prática... cada um tem que pensar isso aí, cada um consigo na intimidade do seu micro-universo. E vai pensar e ver o que pode fazer para ir já buscando entender e fazer diferente. Mudar a sua energia, né, de aplicação Exatamente. desses pensamentos, dessas ideias. Porque a própria realidade, às vezes, também nos revolta. Às vezes não é um ato pessoal. Mas, por exemplo, estava falando das prisões, né? Então, se a gente for pensar, o que traz de reflexão, ver como é que estão essas prisões, né? Traz mais uma reflexão para quem está de fora, que está um pouco mais lúcido, ou procura entender mais, do que para quem está lá dentro sair melhor. Mas aí por isso que a gente faz a pergunta, para cada um pensar como reage diante de presumida injustiça. Porque a gente também não sabe o que tem injustiça. A gente está pensando, a gente só vê essa vida. Sim, mas sustenta a elegida postura de omniassistência cosmoética e entra o tenepsista. A pessoa é tenepsista, está lá quer ajudar o cosmos. E aí, você mantém isso quando vê uma situação de injustiça? Que aconteça o melhor para todos? Eu vi aquele ímpeto. Então, isso tudo é para cada um refletir. Se consegue manter essa postura. E se não consegue, o que temos que fazer? O que está faltando a gente pensar, raciocinar, entender, para a gente poder chegar numa TENEPS 24 horas, né, que é a sua especialidade, aí que você fez o verbete, né? Fez o verbete, né? Então, mas estamos chegando lá, né? Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, você entendeu, né? Para a gente poder chegar num nível que a gente consiga ter uma TENEPS 24 horas, que a gente consiga ter um processo de mega-euforização. Ou se auto-enganar o mínimo possível, né? E analisar como a gente reage, porque o mundo é cheio de situações muito complexas, a gente sabe disso. A gente vê isso, né? Como é que a gente reage a isso? A gente vê num processo de tentar, como um amparador veria, né? Às vezes eu fico tentando pensar isso, né? Vem uma situação e aí vem, como é que um amparador extrafísico poderia ver essa situação? Dá uma série de reflexões interessantes, sabe? Adriana. Você, como que veria isso? Uma coisa que a gente vê que às vezes pega, né? E fala, mas como é que ele veria uma situação dessa? Como ele lidaria com isso? É um exercício mental. Sim, pega o microfone. Sim. Levar em consideração que nesse planeta ainda existe muita injustiça e teremos que aprender a lidar com isso. Mas lembrando que também injustiça, até para a gente categorizar alguma coisa de injustiça, a gente tem que ficar um pouquinho com o pé atrás, porque a gente não está tendo a visão de todas as outras vidas, né? Então, até que ponto, né? Então, parece bobagem, mas hoje eu tive uma experiência de mágoa, né? Então, eu participei de um curso de campo, a pessoa que estava, né, que atende os alunos que estão no campo, né, levando ao banheiro, conduzindo para a colchonete. Então, eu tive uma experiência assim, dessa pessoa, quando entrei no campo, a pessoa simplesmente me passou, né, para outra pessoa. Né, tudo bem, né, na hora estava assim, o campo, toda a energia, então nem percebi. E depois, essa mesma pessoa, quando eu pedi para ir ao banheiro, fez a mesma coisa, sabe? Então, não sei, né, eu julguei, né, que a pessoa não queria fazer assistência para mim, né? Isso é, lógico, é vitimização. Mas, sutilmente, a mágoa ficou. E aí, o que aconteceu? Toda vez que eu vejo aquela pessoa, eu fico... volta essa sensação de mágoa. E aí, então, depois que o professor Valdo falou do perdão antecipado,
Eu fiz esse exercício. A pessoa estava aqui na minha tertúlia. Olha, foi um alívio. Parece que não é nada, mas faz uma diferença. Você ficar, toda vez que vê aquela pessoa, volta aquela sensação ruim. Né? Você não vai lá e conversa com a pessoa e fica guardando a mágoa para você. E está gerando energia aí, né? Energia patológica. Eu acho que esse exemplo é muito sério. Agora, outra coisa também, que talvez faltou conversar, aí não sei se não teve chance, porque vamos supor, às vezes, que simplesmente a ordem no campo era que essa pessoa sempre passasse para alguém. Vamos supor, não sei, eu não estou sabendo dessa história. Entendeu? Mas é uma possibilidade, não é? Que não ser uma coisa assim, pessoal. Então, eu sei, mas a gente talvez falta é que às vezes há uma comunicação. Por que aconteceu isso? Né? Mas quando a gente começa a ver as possibilidades, a gente pode até chegar à conclusão, não, isso realmente foi um fato. Pode ser, não estou dizendo que não seja. Mas sempre pode haver a possibilidade de ser alguma outra coisa. Às vezes a pessoa estava com dor de cabeça, às vezes a pessoa estava passando mal aquele dia. Vamos supor, estou fazendo um monte de inferência aqui. Então ela não estava, ou estava com uma dor na coluna, não podia segurar ninguém. Há uma série de situações. Então eu sei, eu estou falando até a mágoa, que é importante esse exemplo que a gente está usando aqui, porque às vezes a gente cria uma mágoa com uma situação que é uma inferência. E aí, por isso eu estou usando aqui, eu não sei no seu caso, né? Mas estou falando assim, às vezes a gente cria uma mágoa em função de uma inferência. E às vezes pode ser que seja verdade, mas pode ser que não, às vezes é uma outra coisa. E aquela coisa assim, às vezes a pessoa passou pela gente e não cumprimentou. Fulano está com raiva de mim. Às vezes a pessoa estava com enxaqueca naquele momento. Ou às vezes a pessoa é distraída mesmo, entendeu? E aí, se a pessoa começa a criar minhoca, não, olha só, fulano passou, fulano virou. E ali começa um problema, às vezes uma situação de mágoa, que vai indo, e às vezes é uma coisa simples. Às vezes aquele dia aquela pessoa estava passando mal, aquele dia a pessoa não estava bem. E não tem aquela história do atenuantes. Como não tem o julgamento, não teve o julgamento da defesa, não, mas aquele dia, olha, aconteceu isso, aquela situação assim. Então, eu só estou usando o seu exemplo para exemplificar, mas foi bem perfeita, foi bem pertinente a colocação. Adriana, em efeitologia, o penúltimo e último efeito na página 2. Você tinha pedido o trinômio, mas a gente já tinha falado, né? Você tinha pedido o trinômio, mas a gente já falou, né? Já tinha falado. Tá, o efeito harmonizador das energizações balsâmicas. Logo em seguida, o efeito abridor de caminhos da conduta cosmoética. É mais ou menos a situação, né? Que a gente começa, o avalanche dos atos interpresidiários, né? Então, um hábito que você faz de interprisão é como avalanche, ela cai em cima de você depois. O efeito travão do ódio. A pessoa com ódio, ela carrega. Quer dizer, só uma situação de mágoa, você vê que já carrega. Imagina um ódio, uma pessoa que tem um sentimento aguerrido. Aquilo é um peso, está levando não sei quantos quilos nas costas, né? O efeito automortificador do rancor prolongado. Então, tem até estudos que geram doença mesmo. A pessoa acaba adoecendo fisicamente, quando ela fica se martirizando com uma questão. O efeito estressante do intento vingativo. Isso gera um estresse, né? Um estresse patológico. O efeito bumerangue das patoenergias. Isso a gente vai ver. Você joga uma energia negativa, ela volta. E, do contrário, aí começa o positivo. O efeito harmonizador das energias balsâmicas. Quando a gente consegue jogar essas energias de paz, de perdão, de tranquilidade, ela é balsâmica para o ambiente e é balsâmica para nós, principalmente. Foi por isso que o seu exemplo é bem pertinente. Você está dando um relato que, é uma coisa simples, né? É bom até postar essas coisas simples para ver. Imagina as grandonas, como é que não é? E o efeito abridor de caminhos da conduta cosmoética. Então, se a gente está indo no caminho mais cosmoético, a tendência é nossos caminhos irem abrindo. Então, isso aqui também dá um resumo de todo o trabalho. É interessante a gente falar a interação aqui, a interação diálogo-empatia. E esse aqui foi tirado até desse processo lá, dessa reportagem que fala da justiça restaurativa, né? Porque eles falam que o que gerou mais empatia entre as pessoas, no momento que elas dialogavam. Então, elas começavam até a sentir um pouco de empatia aquela pessoa que fez mal para ela. No momento que sentaram para falar, e aí ela entende as condições daquela pessoa, vê a família, vê o contexto. Então, é bem interessante essa reportagem. Então, ela mostra esse processo que aí, às vezes, pode até gerar uma empatia. Poxa, então, você entende a razão do outro. Então, é bem interessante. Até fala a questão aqui de um menino que foi
roubaram alguma coisa dele, e ele foi, inclusive, eu acho que bateram nele e tal, e aí ele vê que ele começou a entender os rapazes, o processo deles, ele ficou aliviado, falou, não, aliviei, eu vi que não foi uma coisa pessoal contra mim, foi um processo, então tudo isso ajuda bastante. E, Adriana, às vezes chega até o ponto daí da vítima começar a assistir o algoz, né? Esse é o grande lance, né? Que a gente fala que às vezes perdoar só é pouco, é ajudar também. Só que a gente entende que tem casos que não vai dar para ajudar. Então a pessoa às vezes continua fazendo as bobagens, deixa a pessoa fazer as bobagens para lá, a gente não tem condições de ajudar nesse momento. Mas o ideal mesmo é quando a gente conseguir, mais cedo ou mais tarde, uma vida ou outra para frente, acaba voltando e a gente vai acabar tendo oportunidade de ajudar. E às vezes tem aqueles casos onde talvez não ajude diretamente aquela vítima, mas passa às vezes a pessoa a atuar naquela área. Então ela começa a ajudar, a esclarecer, a educar naquela área do crime, digamos, seja crime sexual, seja outro crime, né? Então ela passa a ser às vezes um voluntário em ONGs que lidam com aquela situação, e ela supostamente era vítima, né? E tem muitos relatos até de pais, né, que sofreram alguma coisa assim com os filhos, eles criam grupos e eles ajudam, para melhorar às vezes violência no trânsito e assim vai. Então acho que é muito produtivo, quer dizer, canalizou todo aquele sentimento, em vez de fazer da raiva e a vingança, vai fazer uma coisa para evitar que isso aconteça com outras pessoas. Então isso também tem vários relatos aí que a gente pode ter vários relatos na mídia de pessoas que optaram por isso. E é muito produtivo, né? Optaram por ajudar outras pessoas na mesma situação e, melhor, até a buscar evitar. Então, aí agiu preventivamente. Porque é interessante quando a gente pensa assim, às vezes a gente está fazendo a nossa parte de profilaxia, não sair de madrugada lá num bairro, né? Ajudar com que as pessoas, né, façam crimes conosco, né? Isso já é ajudar também, né? Então essa parte vai se utilizando mesmo até a nossa. É isso mesmo, muito bom. Então agradeço muito a presença de todos, os tertulianos, teletertulianos e paratertulianos, e até uma próxima oportunidade. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 18 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais e 26 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Mara, concurso 40 manobras energéticas em Foz do Iguaçu, e a Marta, com o primeiro simpósio Teáticas da Conscienciologia. Boa tarde. A CIP convida a todos a participarem do curso 40 manobras energéticas, que acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de julho, na sede da CIP em Foz do Iguaçu, com o professor Epicom Mário Oliveira. É um curso prático, sem pré-requisitos, onde o aluno, após 3 dias de trabalho intenso com as energias, percebe ser capaz de replicar no seu dia a dia as manobras energéticas vivenciadas durante o curso. Com isso, desdramatizando e desmistificando o trabalho com as energias e aprendendo a aplicar as energias para a interassistencialidade. Informações pelo telefone 45 2102 1421, 4053 9939 e também pelo e-mail acip@acip.com. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós renovamos o convite para a primeira semana paracientífica da Conscienciologia, que vai acontecer do dia 21 ao dia 27 de julho. Nós destacamos o primeiro simpósio Teáticas da Conscienciologia dentro desse evento. O simpósio vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de julho. E no segundo dia, nós vamos ter o preparo interconsciencial para a pré-intermissiologia, com os seguintes trabalhos. Primeiro, África, Laboratório da Pré-Intermissiologia, professor João Bonassi e a professora Kátia Aracaki. O segundo trabalho, Colégio Invisível para História, professora Sofia Costa e Milena Mascarenhas. Terceiro trabalho, Importância da Cultura da Dessomatologia, professoras Daniela Miari e Regina Sterman. O quarto, Colegiologia, Comunicação Transdimensional, professora Ana Seno. E o quinto, Assistenciologia aplicada à pré-intermissiologia, professora Roberta Buchardet.
nós informamos que as informações complementares e as inscrições podem ser feitas pelo telefone 045 3525 2652. Repetindo o telefone, 045 3525 2652. Obrigada e até lá. Para amanhã, teremos o verbete Comemoração Humana, especialidade para Sociologia, com a verbetógrafa Malu Balona. Obrigado e boa tarde a todos.